de segunda. Descansar um bocadinho. Eu emprestei a viola do parceiro ali. É isso aí. Pra tentar tocar uma moda de viola, porque a rapaziada gosta de moda de viola também, não gosta? Bom. Só que vocês não reparam que eu não aprendi a tocar viola ainda. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro. Em criança eu aprendi a prender o gado leiteiro. Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero. Tinha um bezerro doente, a ordem do fazendeiro. Mate logo este animal e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro. Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido por ter que sacrificar o animal recém-nascido. Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido. Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido. Com ervas e benzimentos, seu caso foi resolvido. Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava, com ele era dividido. Quando o fazendeiro soube, chamou o meu avôzinho. Disse: você foi teimoso não matando o bezerrinho. Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho. Aquilo feriu vovô como uma chaga de espinhos. Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algum carinho. E sem grande sacrifício, vovô arrumou serviço ali num sítio vizinho. Em pouco tempo o bezerro já era um doierato, bonito, forte, troncudo, mansinho e muito ensinado. Automóvel do atoleiro ele tirava aos punhados, por isso na redondeza ficou bastante afamado. Até que um dia à noitinha, um homem desesperado gritou pedindo socorro, seu carro caiu no morro. Seu filho estava prensado. O carro da ribanceira o boi conseguiu tirar. O menino estava vivo, seu pai disse a soluçar: qualquer que seja a quantia, esse boi eu vou comprar. Eu disse: ele não tem preço, a razão vou lhe explicar. A bondade do vovô veio seu filho salvar. Esse Nelore valente é o bezerrinho doente que o Senhor mandou matar. Olha, vocês deviam gravar. Devia gravar essa. Gravou essa dupla. Tá bom, né? Tenho certeza que eles vão fazer um sucessinho, pelo menos. Quadro de avisos. Oferecimento Rodoshop. Fizeram perguntas pro Christian Ralph, pro João Paulo Daniel. Christian Ralph fez pergunta pro João Paulo Daniel. João Paulo Daniel, vice-versa, fez pergunta pro Christian Ralph. Agora eu gostaria de embolar tudo no meio de campo aqui. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas pros nossos irmãos caminhoneiros. Isso é mole pro O que gato. você acha? Hein? É o primeiro que vai. Sai fora, agora é comigo. Peraí. Você vai cantar lá, eu vou fazer pergunta agora. Deixa eu ver. Você viaja faz muito tempo, compadre? 19 anos. 19 anos? É. 19 anos? 19 anos. Muito tempo fora de casa? 15, 20 dias fora de casa. É mesmo? Deixa eu ver a mão direita.
É verdade. É verdade. Ele já tá andando com a fotografia da mão direita na mão. Mas quer mandar um abraço pra mulher, pros filhos? Gostaria de mandar um abraço, né, pra minha família que tá em casa. Tô vindo de Recife, né? Tenho 3 garotões e a minha esposa também. Beijo. O nosso abraço aí pra família do... Delmo. Hein? Delmo. Delmo. É o Delmo, esse menino jeitado, tá aqui conversando com vocês. Valeu, Delmo. Esse Grande foi o abraço. repórter Quem vai fazer Christian. pergunta agora? Ralf, vem aqui. Agora o repórter Ralph. Ralf Richardson. O trem é meio intercalado. Eu sei mesmo, eu sei que você tá escondendo aí. Como é que é seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos, conta pra gente como é que tá o lance de frete, se o caminhão já é seu, é próprio, o caminhão próprio, como é que tá o lance de frete, porque o negócio é meio perigoso. O povo anda metendo na mão, que Deus o livre. Meu Deus do céu, é verdade. O frete, vou dizer uma coisa pra vocês, o frete tá uma porcaria. Tá. Tá ruim. É verdade, tá. Tá ruim mesmo. Tá ruim, tá ruim. E o caminhão, principalmente, não é meu. E nem pretendo ter agora. E pra mim tá legal isso aí. Eu prefiro ser empregado do que o próprio patrão. Tá certo. É isso aí, um abraço pra comadre lá. Você é da onde? Sou do Rio Grande do Sul. Eu vou dar um abraço pra minha família, meus 3 garotão, a minha menina e a minha excelentíssima esposa, que eu adoro eles muito. Eita, fez uma média com a mulher agora que eu te conto. Excelentíssima esposa. Ele só tá falando isso aí porque sabe que a patroa tá vendo. Eu já sei. Isso aí é igual nota de 11, farso. Chega de falar, deixa eu fazer. Eu vou Agora do é o lado de cá agora. Pode ser repórter aqui? João Paulo. Eu quero fazer do lado de cá agora. Quero fazer com esse banda de amigo cá aqui. agora. Você sabia já? Sabia? Ele é filho de reizeiro. Eu quero saber, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta pra você. Não, a pergunta é facinha, facinha. pergunta é facinha. É se você... O seu nome? É Jonas. Jonas. Ô, Jonas, você, muitas vezes, assim, algumas vezes você passou medo na estrada, medo de assalto. Você já viajou com alguma carga perigosa e você já teve medo de assalto? Você já passou em algum momento difícil na estrada? Não, porque caminhão velho ninguém quer roubar. O caminhão é velho. Mas e a carga? Não, é carga, só carrega carga barata, né? Porque caminhão velho ninguém dá carga cara, assim, carga. Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E você queria mandar um abraço pra família? Você é da onde? De Curitiba. Curitiba? Mandar um abraço pra família? Manda, pra minha mãe, pro meu pai. E pra você? Ele é a Xuxa. É a Xuxa. Pra minha esposa, pro meu filhinho, tem um piazinho de 3 anos. 3 anos? E um beijo pra você. Muito obrigado. É o repórter João Paulo. Arrasou agora. Vou do lado de cá. Repórter Daniel. Será que tem jeito de Vamos subir aí, ó? Tem jeito de subir aí? Perguntar pro Raul Seixas aqui. lá. Ai, tem Raul Seixas. Raul Seixas Como é que é seu nome, companheiro? José Luiz, Você é de onde? Três Cachoeiras. Fazer uma Rio Grande do Sul, Três Cachoeiras. Aliás, Rio Engraçado, Grande do Sul tem o em mesmo peso nome aqui hoje, seu, né? Zé, Tem também. peso aqui É hoje. verdade. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Essas estradas, apesar que aqui no interior de São Paulo as estradas até que são legais, né? Agora, pelo Brasil Razoável. afora, por onde você passa, muitas dificuldades nas estradas, tipo buraco na pista, acidentes e coisa e Minas tal. As Gerais. estradas muito mal cuidadas, acabadas, né? No bom sentido. Tá assim mesmo ou não? Tá pior do que você pensa. Principalmente a BR-116, que é a rota da São Paulo-Curitiba, né? Que é a que nós faz. Essa aqui é uma das piores que eu acho até. De repente tem outras piores, né? Mas essa é uma que está carente de buraco. Tem buraco esperando no acostamento para Não, chegar na pista. Antigamente, Você antigamente tinha buraco lá na estrada, agora tem uma estrada nos buracos lá. É um buraco dentro do outro, né? É. Não é isso? É um buraco dentro do outro. E são muitos acidentes que acontecem. Todo dia tem. Isso é normal. É rotina. Então tá aí pro povo enxergar que realmente tem que mudar as estradas desse nosso país. né? Infelizmente, Não é? Daniel, o governo acostumou com as lastimações, a reclamação do povo, entendeu? O governo, ele acostumou com tudo isso, infelizmente. E a gente pega muita estrada para o governo, sabe, tomar uma atitude. O pessoal tá meio devagar. Eu conheço a sabe? estrada que no mapa tá asfaltada. O dinheiro sumiu e a coitada tá lá. Poeirão danado. É verdade. Danado. É o A que esperança acontece. é a última que Além de morre. acabar com o caminhão, acabar com tudo, né? Acaba com o carro, minha acaba com a vida da paciência e o gente. nosso bolso, né, filho? Exatamente. Que nós que pagamos as mordomias. Aproveitar e lá, abrir o espaço pra ele mandar um abraço pra família também, né? velho. Isso. Tá bom. Vou mandar um abraço pro pessoal de Três Cachoeiras e a motoristada que estão, com certeza, vão nos ouvir e prestigiar. Um abração a todos. É isso aí. Você também tá aguardando.
Você também tá aguardando o bolo que vai ter aqui? Vai ter um bolo agora, daqui a pouquinho, comemorando os 8 anos. 8 anos. Do Clube Irmão Caminhoneiro Chá. Você também tá aguardando, não tá? É o que eu espero da recuperação dessa tarde, né? Valeu, O garoto. Calé já enfiou o dedo Calé, no bolo lá. o microfone é seu. Ô, Daniel, Segura gostei aí. de ver. Danado. Agora nós vamos. Agora, uma salva de palmas aí pros caminhoneiros, pros repórteres aí. Ô, meu. Até que perguntaram bem. Aqui não. Agora nós vamos inverter tudo aqui outra vez. Calé, sai Vamos daí. fazer uma dupla, Calé e Ralph. O Calé, esse negócio de inverter Não, nós tudo. vamos inverter o trem aqui. Pera, Inverte pera, mesmo, pera. inverte Vamos mesmo. inverter. Não, Inverte não, mesmo. espera um pouco aí. Vamos. Aí, isso. Sai daí, Calé. Coitado. Anda, tira esse inferno daí. Bom, quero ver invertido aí. Como é que é o negócio aí? Vai ser. Deixa Quem vai ser a dupla? Daniel. eu e você. Eu sei. Eu e Daniel, e o Raul, Eu, você, e o Ralf, você João e eu. Paulo. Nós dois? Ah, é? O que vocês vão cantar? Agora Só para inverteu. minha Daniel mesmo. e Christian, João Paulo e Ralf. Agora ficou bonito. Qual moda que vocês vão cantar? Vamos ver o que vai sair disso aí. Puxa uma Alô? música, né? Puxa outra. Alô? Meu microfone. Dá o começo você, meu filho. É? É. Então pega um Mi maior aí. E o mais você? Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra vocês quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Espera que nessas vezes, hein? Outro pro enxerida. Eles não esperam a introdução. Pode agora? Manda ver. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá na mata passarada, principia um barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Oh! Melhor parar por aí. Mais uma, não para não, tá bonito. Vamos cantar um pagode. Aproveita pagode? que as turbinas estão quentes Eu li- aí. Pro pessoal que não conhece pagode, tem nada. Isso é pagode caipira. Boa, boa. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, com essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem parmito, as moças de hoje eu não facilito. Eu e a minha mulher fizemos combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado fui, ela ficou, sábado que vem ela fica, eu vou.
cedo. O seu perfume no ar exala a madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estrala. Dois baianos brigando de facão, sai fogo quando o aço resbala. Os namoros de antigamente se espiava por um buraco na sala. Agora é com nós. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio, em Minas deu Juscelino e de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei da coxilha. Paulista ninguém contesta, é brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Agora é nós. Deixa eu ver se eu lembro a letra. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Valdomiro, em Brasília, eu soberano. Vou fazer minha retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Errei a letra, você é bem besta. Bora que Goiás tá me chamando. Um dia nós vamos decorar essa letra, vamos acertar ela. Aguenta um minutinho aí que daqui a pouquinho tem bolo. Até já. Festa que se preza tem que ter bolo. E não poderia faltar no 8º aniversário do nosso Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Vamos lá, Christian Ralph, João Paulo Daniel, irmãos caminhoneiros. Esta homenagem é para todos os caminhoneiros de todo o Brasil. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro clube nada! É pique! É pique! É pique! 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 É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Só pra ver. Corta! Agora eu quero saber quem é que vai cortar o bolo. Ah, peraí. Nada mais justo que um caminhoneiro. Olha. A festa... Aí, gostei do Ralph. Peraí, Aqui, ó. tem um casado aqui, trouxe a mulher. Boa, vem cá. Comadre aqui. Assim, aí. Casal de caminhoneiro. Nós vamos compartilhar aqui, eu e minha esposa, no corte do 8º aniversário do bolo do Clube Irmão Caminhoneiro. Não conversa muito. Parabéns, uma salva de pau pro caminhoneiro aí. Vai cortando bolinho aí, meu filho. Oh, beleza. Caminheiro. 8 anos de vida, 8 anos de estrada e muitas alegrias. O clube fez amigos, cruzou fronteiras, comeu poeira. Sentiu de perto as dificuldades dos caminhoneiros, alertou, informou, mas também divertiu com seus shows, festas e promoções. Mas o maior orgulho do clube é poder ter sido porta-voz daqueles que trabalham e dão duro nas estradas do Brasil. É para você, irmão caminhoneiro, essa nossa festa. Obrigado pelo carinho e saúde para todos. Caminheiro.
leva esse recado meu. Caminheiro, diga pra mãe zelar bem do que é meu, cuidar bem do meu. Que tal, gostaram? Não foi um belo programa de 8º aniversário do seu Clube Irmão Caminhoneiro Shell com Christian Ralph e João Paulo Daniel? Pois é, por hoje é só. Domingo que vem a gente volta com mais um Clube Irmão Caminhoneiro Shell aqui pela Rede Bandeirantes de televisão, sempre às 10 da manhã. Em nosso próximo programa, não percam, hein? Histórias da Estrada, melhores momentos. Que 97 seja um ano pleno de realizações a você, a todos os seus familiares. Uma produtiva semana de trabalho, bom domingo, bom dia e até lá. Me faça esse favor. Um dos maiores vendedores de disco do Brasil. Costumo dizer que essa dupla talvez seja a mais autêntica dupla sertaneja do Brasil. A mais querida hoje em todo o Brasil, João Paulo e Daniel. Você faz tudo que eu gosto quando se deita comigo. Quando a luz se apaga, sou um rei. Eu já conheço o seu jeito. Nosso romance é antigo. Basta olhar meus olhos e eu já sei o que e como você quer, com qual carícia for te seduzir. Faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Porque e como você quer, com qual carícia vou te seduzir. Faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada nesse mundo vale mais.
já caí no mundo, me deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Mais um. Quero ver sair no balanço, hein? Quem gosta de samba, levanta a mão, quero ver. Aliás, tem um grupo de samba maravilhoso aí atrás que daqui a pouquinho vai entrar no palco, hein? A gente se enganou pensando que era fácil viver assim, remando contra a maré. Tá lindo demais, no balanço. Agora estamos nós de novo frente a frente. Especial sertanejo. Confesso, eu não consigo amar outra mulher. Não precisa dizer nada, também não vai chorar. Nos seus olhos eu vi, você é como um rio que corre pro mar. Agora não tem jeito, é coisa de velho, é o fogo da paixão. Eternamente escravos do nosso coração. Eu quero ouvir vocês. Vem, amor, me beija a boca, vem me matar de prazer, de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar você. Vem, amor, me beija a boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar você. Só vocês, quero ver. A gente se enganou pensando que era fácil. Eu acho que tá fraco aí, né? E o lado de cá? Viver assim, remando contra a maré. Tá começando a ficar legal. E aqui? Só vocês. Agora Tá lindo? Confesso. confesso, eu não consigo amar outra mulher. E não precisa dizer nada, também não vai chorar. Nos seus olhos eu vi, você é como um rio que corre pro mar. Agora não tem jeito, é coisa de velho, é o fogo da paixão. Eternamente escravos do nosso coração. Só vocês cantando, bem alto. Vem, amor, me beija a boca, E balança as mãos. vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar vocês. Vem, amor, me beija a boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar você. Vem, amor, me beija a boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar vocês. Vocês. Vem, amor, me Vai perder o beija a parceiro. boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar vocês. Legal. Valeu. Valeu, rapaziada. Ei, João Paulo e Daniel. Tudo bom, Marcelo? Parabéns, viu, pelo sucesso. Obrigado. Vocês merecem muito mais, é ou não é? Parabéns você por esse Pelo- sucesso. Olha que maravilha. Pela humildade de vocês, pelo show bonito que vocês têm, pela banda linda que vocês têm. Obrigado, Falar em Marcelo. show, vocês vão estar o dia 1º de abril, não é mentira não, né? Ah não, dia 5 de abril. Vocês vão estar em Mococa. Mococa. E eu vou São estar no Paulo. dia 6. Você vai estar no dia 6? Vocês vão, ó,
Deixa um pouquinho do público. Se de repente não tiver show no dia 6, a gente fica pra te assistir. Viu? Deixa um pouquinho do público pra mim lá. Tá. Então, na 19ª Expoan, em Mococa, dia 5 de abril, João Paulo Daniel. Olha que maravilha. No dia seguinte, não arrasa muito não, deixa eu... No dia 6 sou eu. A gente já vai estar preparando o coral pra você no outro dia. Ah, é? Pode ficar tranquilo. Oh, que Por beleza. falar em show, se a rapaziada de São Paulo tiver com saudades de João Paulo Daniel, nós vamos ter uma temporada no Olímpia. Já vou anteceder já. Do dia 19 ao 22 de junho, do mês de junho desse ano, nós estaremos com uma superprodução no Olímpia, uma direção do Legei. É uma superprodução realmente, o novo show de João Paulo Daniel. Tá bom? Ah, beleza. Novo show e novo disco também. Ah, um novo disco já? A gente saiu lá do estúdio pra vir aqui fazer esse programa. Ah, é? Oh, tá maravilhoso. Tá gravando? Tá muito bonito. Tem rock, tem reggae, tem moda de viola, tem pagode. Tem música romântica, tem de tudo no Tem disco. arrasta country nesse disco. Tá muito bonito. Bom, nós vamos conversar mais, mas agora tem mais João Paulo e Daniel. Vamos lá. Oh! Esse é no balanço então, vamos ver. Segura! Lindo demais! Obrigado ao fã-clube de Americana, hein? Obrigado, fã-clube, hein? Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Vocês! Vocês são as nossas estrelas perdidas, com certeza. Aí! Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Quero ver vocês! Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Coral mais bonita do especial sertanejo, com certeza. Só um sonho e
nada mais. Depois disso, tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. João Paulo e Daniel no especial, ao vivo. Obrigado. Ao vivo. Por Parabéns favor. pela banda, hein? Parabéns, rapaziada. Não fica elogiando muito, depois eles querem cobrar mais caro e não quer tocar mais com a gente. Agora, a música dos outros eles tocam bem, as minhas não tocam. Ué, por quê? Porque o sucesso eles tocam, né? As minhas eles não... Que é isso? Tá, mostra a hora, que hora que é agora? Que hora que é agora? Agora no meu João, relógio, não sei se tá atrasado não. São 21 e quase 55. Fala, João. 21h55. Ao vivo, gente, para todo o Brasil, especial Tá adiantado, sertanejo. Vocês vão estar o dia 20 com o Zé Raimundo em Cotia, né? É, no dia 20 de abril. 20 de abril. Dia 20 de abril nós estaremos em Calcaia do Alto, né? É Calcaia do Alto. Calcaia do Alto. Fazendo um super show com o nosso grande empresário Zé Raimundo. Bom, a casa de vocês, o especial depende muito de vocês que fazem o sucesso da música sertaneja. Estamos abertos aqui. Muito obrigado. Quinta-feira, não nessa agora, não amanhã. Na outra? Na outra, combinado, registrado e carimbado. Ora, domingo agora, meu irmão Gilmar tá fazendo aniversário. Ah, o Gilmar. Dia 9 de março. José Parabéns, Gilmar. José Gilmar. Alô, Zé Gilmar. Beijo no seu coração. Ô, gente, ele gosta muito de mim, por isso que eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Alô, Zé Gilmar. Caba não, mundão. Valeu. Vou levar. Obrigado, Vai tá? levar um chapéu pra ele, tá? Vou levar? Vai. Nossa, ele vai ficar super feliz. Eu mando levar pra você. Então tá bom. Tá ok? Valeu. Palmas pro João Paulo e Beijo, Daniel, minha obrigado. gente. Valeu. Bom. Ei, João Paulo. Que legal, música. hein? Eu trouxe vocês aqui, nós trouxemos vocês, nós somos uma equipe. E porque essa é a sala do Tião Carreiro, o maior violeiro que o Brasil já teve. E eu conheci o João Paulo e Daniel na minha casa cantando essas modas de viola. Sem dúvida. Quando eles ainda não eram o sucesso que é hoje, né, João Paulo? E Olha, hoje sucesso em todo o Brasil, Foi um momento, inclusive, muito merecidamente. marcante pra gente, viu, Marcelo? Porque nós tivemos o prazer de bater aquele futebolzinho gostoso lá na sua casa e depois nos reunir com realmente pessoas importantes, né, na nossa carreira. O próprio Chitãozinho, da dupla Chitãozinho Chororó, Chitãozinho, fazia tava o presente. Careca, naquela época o Careca jogava no Napoli. Tava lá. Tava o Maurício Mauri. Maurício Mauri. Tinha muita gente boa, né? Tinha muita gente e a boa. gente teve o prazer de você deixar a gente cantar umas modas de viola. Então a gente catou o violão e mandou ver. É isso aí. Bom, nós vamos conversar mais. Inclusive, eu quero aproveitar um momento aqui, mandar um abraço pro produtor do João Paulo Daniel, que está assistindo a gente em casa. Manuelzinho. Manuelzinho da Embi. Tá assistindo. Pier, como é que é? Da Pier Music. Pier Music. Isso. Manuelzinho, eu sei que você não pôde vir, que você chegou do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho, pela bondade que você teve comigo também de mandar essas músicas todas bacanas aí. O Rick Renner já cantou pra mim hoje, o Alexandre já cantou pra mim. Ih, música agora não falta. Bom, música boa é sempre bem-vinda, né? É lógico, sem dúvida. Bom, nós vamos conversar mais com o João Paulo e Daniel e eles vão cantar no programa, mais tarde no programa, as músicas do disco novo, eles vão cantar pra nós hoje. Mas agora, Legal. nós vamos abrir espaço pra uma dupla que eu conheci na churrasqueira do Daniel, lá em Brotas, né? Exatamente, aliás, E eu uma super falei, dupla. vocês vão cantar na sala do Tião Carreiro. Uma dupla de futuro, minha gente. Alô, Monte Alto. Hoje tem gente aqui de Monte Alto também, tem gente famosa de Monte Alto. Uma dupla de futuro para o Brasil conhecer. Guilherme e Gustavo. Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. Por ciúme vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito. E prefiro chorar um adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela.
seu ponteado tão apaixonado foi quem me deu ela. Por isso não vou abrir mão desse meu coração que ela quer me roubar. Mas se ela for mesmo embora, é com você, viola, que eu vou ficar. Viola, estou muito triste, mas a dor que existe você me consola. Em seu braço eu faço queixume do amor que o ciúme vai levar embora. E prevejo a qualquer momento esse amor ciumento nos deixar pra sempre. Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe e deixe que eu ame a viola somente. Guilherme Gustavo, que beleza. Bom, o Mujica optou por essa música aí, mas eles têm no disco dele, no CD dele, não sei se mostrou o CD deles, né? Eles têm o Preto da... como é que é? Preto de Alma Branca. Primo de Alma, uma música que eu cantava quando era molequinho. Mas tá linda essa música. Qualquer dia vocês vão voltar para fazer o Preto da Alma Branca. Graças a Deus, Marcelo. Obrigado. Você tá com o pessoal aí, tem um radialista de Monte Alto aí, né? O nosso depois nós vamos Paulinho, falar dele aqui nas presenças. Paulinho, gente boa. Marcelo, eu queria mandar um abraço pro pessoal de Itaiaçu e de Dobrada. Itaiaçu e Dobrada? Nossos conterrâneos. Olha que beleza. Um abraço ao pessoal de Itaiaçu e Dobrada, valeu? Itaiaçu? Itaiaçu e Dobrada. Dobrada. Conheço essa região aí, gente boa. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um pessoal de Monte Alto, está aqui com a gente também. Um locutor apaixonado dessa cidade está com a gente hoje aqui no programa. Bom, esse moço aqui, ó, quero uma salva de palmas o empresário do João Paulo Daniel, o Hamilton. Obrigado, viu, Hamilton? Obrigado você, Marcelo, de estar aí sempre defendendo a nossa música verde e amarela. Grande, Marcelo. E o futebol? E os shows desse final de semana? Onde vocês vão estar esse final de semana? Graças a Deus, João Paulo Daniel esse mês está fazendo 22 apresentações. Nós estaremos em Tapiratiba, eu me perdi um pouquinho, Tapiratiba, estaremos ainda em Tangará da Serra, estaremos em Sorriso, Alta Floresta, fazendo shows por todo o Brasil. Beleza, palmas pro Hamilton, nosso grande empresário. Ei, Hamilton, obrigado. Bom, nós trouxemos aqui para cantar, vamos dar uma forguinha pro João Paulo hoje, João né? Paulo? Qualquer dia você vai trazer teu irmão também aqui para cantar com a gente. Cansado, então não joga bola, Marcelo. Nós jogamos esse final de semana. Eles foram fazer um show em Monte Sião, uma cidade que eu gosto muito, chama Monte Sião. E nós eles passaram por Jacutinga, a minha segunda cidade, que eu sou filho de Jacutinga agora também, ganhei o título também, lá. né? E tem uma gente bonita de Jacutinga aqui hoje, Minas Gerais. Depois nós vamos falar mais dessa cidade tão gostosa que é Jacutinga. E nós passamos lá no final de semana jogando futebol. Exatamente. E o João Paulo correu tanto que está cansado até hoje. Tô cansado até hoje. Daniel, apresenta seu papai para todo o Brasil, vai. Meu pai Zé Camilo, aliás, o espelho que eu tenho, né? Essa é a pessoa que eu sempre me espelhei, o suporte de tudo, né? O nosso esteio, com certeza, né? O senhor José Camilo, obrigado, pai, pela presença. Eu fiquei até surpreso, agora vem a minha mãe também ali na plateia. Ah, sua mãe tá aí? É, a Maria tá presente, a dona Maria. Cadê a dona Maria? Dona Maria, vem aqui um pouquinho. Vem cá, mãe, vem cá. Vem aqui. Ô, mãe, vem aqui, dona Maria. Ela é muito vergonhosa, Marcelo. Aí, vem aqui a mãe do Daniel. Aí, fica pertinho do seu Zé lá. Que beleza. Agora tá o casal formado, né? Vamos fazer o seguinte, já em homenagem ao Dia das Mães, né? Eu beijando a sua mamãe, Daniel, eu tô beijando todas as mamães da nossa família sertaneja. Exatamente. É ou não é? Leva um abraço pro Zé Gilmar, né? Eu gosto do Zé Gilmar também. Exatamente. Então, aproveitar a oportunidade, Marcelo, e mandar um grande abraço pro pessoal do Rio de Janeiro. A gente tá chegando de lá agora, né? A Cristina tá na sintonia, a Gil, né? O Serginho e também a Ângela Correia. Estão todos assistindo o especial sertanejo. Beleza, obrigado ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Meu pai ficou com vergonha, porque a hora que eles chegaram aqui, o Cláudio, nosso secretário, queria levar ele pra se maquiar lá. Ele ficou com vergonha de ir no camarim se maquiar. Ah, não fez maquiagem não, né? Então tá bom. Vamos lá então. Vamos cantar a moda com ele? Vamos lá. Tentar lembrar, né?
amargurado pela dor de uma saudade. Fui ver de novo o recanto em que eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi as campinas que eu brincava com o maninho. Vi a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais com saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Aô, seu Zé Camilo! Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, final amargo de uma rosa e a esperança. O manjolinho quer ouvir suas batidas ao embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagens, céu azul da minha terra. Rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Ô, Zé Camilo! Seu Zé Camilo, vai cantar bonito assim na minha casa dia 29. José, obrigado pela presença, viu? Leva um abração pro pessoal de Brotas, aquela cidade a cidade tão querida de Brotas, que é a cidade do João Paulo Daniel. Palmas para Brotas. Fala aí, José, um pouquinho. Obrigado eu, Marcelo, de você dar essa oportunidade de eu poder acompanhar meu filho. Não sei se agrada o povo, mas eu agrada muito. Tá bom? Ei, que beleza. Bom, o João Paulo Daniel vai cantar daqui a pouquinho no programa as músicas novas do disco novo deles. Então eles vão agora dar uma olhadinha nas palavras. Com certeza. O Guilherme Gustavo também vai dar uma olhadinha nas palavras. Marcelo, agradecer o espaço que você abriu para essa grande dupla, Guilherme e Gustavo. São E ao maravilhosos. vivo é brincadeira, viu, gente? Esse menino toca uma viola e o CD dele está excepcional. Parabéns, Guilherme e Olha Gustavo. aí, que grande beleza. futuro da nossa música sertaneja. Bom, nós vamos dar um tempinho então para vocês trocar de roupa, molhar as palavras. Daqui a pouquinho tem... Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente
Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Quero ver. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Todo mundo só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. De novo. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz. Bem alto. E encontrar a minha estrela perdida. Lindo demais, só um sonho. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. De uma vida, minha estrela perdida. E tem mais, João Paulo e Daniel. Quero ver. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Ela me agarra no chamego tão gostoso. Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher. Chora sanfona e o amigo tá com ela. A noite inteira ela rela e é isso que ela quer. Quero ver. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Pra vocês. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho e ela fala bem baixinho seu desejo de mulher. Suor pingando, feito tampa de panela, chonado, gamado nela e é isso que ela quer. Segura! Eu me amarrei,
Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher. Suor pingando, feito tampa de panela, chonado e camado nela, e é isso que ela quer. Só vocês. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Mais alto. Eu me amarrei, Eu me amarrei. eu me amarrei, Eu me amarrei. eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. João Paulo e Daniel no especial sertanejo. Onde eles começaram? Mas ó, gostei do. Você tá elegante hoje, hein? Não, mas vocês estão bem. Vocês estão bem fisicamente para fazer tudo isso. A gente começou a jogar Faz os bola, shows, é todo dia um show. E chega aqui e ainda faz, ó, Vou ginástica falar aqui, em ó. show, Marcelo, se É. você dá licença, olha aqui o que o Hamilton mandou Fazer uma aqui. lista. Amanhã nós estaremos em Itapiratiba, estado de São Paulo, sexta-feira em Itu, sábado Iracemápolis, no domingo em Osasco, pertinho de vocês aqui, na segunda-feira Tangará da Serra, Mato Grosso, e na terça em Sorriso, também Mato Grosso. Mato Grosso. Vocês são os nossos convidados especiais. Eu vou mandar um abraço pro Hamilton e pro Zanetti. Zanetti. Zanetti, quem sabe eles vão. Eu também vou ter uma programação dessa aí, ó. Ah, de repente, ou não é? vamos entrar no escritório junto, não é verdade? É, uai. Fazer parte do escritório, sem dúvida. Pra mim ficar no escritório, eu tenho que ser o primeiro nome do escritório. Mas vai ser, lógico. É só meu primeiro nome, né? Só no primeiro nome. O que é isso? Ei! Que legal, né, Marcelo? Tudo bem? Agora não Bom pode demais. falar mais. Bom, Agora vocês vão pode? vamos fazer o seguinte. Vocês vão tomar uma aguinha lá na coxilha, com tá bom? certeza. Vão tomar, vocês vão voltar daqui a pouquinho. Tá legal. Não vão embora, não. Tá legal. Vocês vão só tomar uma aguinha. Legal. Porque agora nós vamos falar... Mais um encontro de amigos realmente, e Cajamar, cada ano que passa se torna melhor a festa. Eu acho que 4 dias é muito pouco, a gente tem que fazer 2 semanas aqui, porque realmente essa festa, cada ano que passa, fica mais bonita. Cajamar, amigos esse ano. Pois é, uma grande alegria a gente estar aqui mais uma vez, né? Acho que a 9ª festa e acho que é a 9ª vez que a gente vem cantar aqui. Desde a primeira festa, a gente viu esse recinto crescer e cada vez mais profissional. E hoje, para encerrar a festa, nós estamos aí com os amigos, encerrando com chave de ouro e esperamos fazer uma grande festa. Pois é, pessoal, terminamos o programa de hoje. Show de uma das maiores duplas do Brasil. Para ganhar, assista os 5 episódios semanais do Showcase Brasil de Zezé de Camargo e Luciano. E anote os números que serão divulgados ao longo do programa. Após o último episódio do Showcase Brasil, envie uma carta contendo a senha completa para CMT Brasil e coloque junto a declaração de amor que você vai dizer aos 2 cantores quando encontrá-los no show.
A declaração mais criativa e que também tiver a senha correta dará direito a assistir o show de Zezé de Camargo e Luciano no Olímpia, em São Paulo, com direito a um acompanhante. Agora anote, a quarta parte da senha é REM. CMT, Country Music Television, o genuíno canal country. Uma parte é o começo, a outra. Beleza. Está sendo lançado agora? Foi lançado há um mês atrás. E já está tocando tudo? Já está tocando, graças a Deus. Essa aí vai por todo ser o uma Brasil. loucura, né? É, realmente, foi a primeira música de trabalho. Agora a gente já está com a segunda música, que é Te Amo Cada Vez Mais, uma versão excepcional que a gente colocou nesse disco, né, do David Foster, a Celine Dion. Vocês estão fazendo muita versão agora, né? Tá tocando no... Deu certo lá no 7º LP com o Estou Apaixonado, Estou Enamorado, né? E agora a gente resolveu colocar mais uma versão nesse disco que está acabando, tá acontecendo. Legal. João Paulo, como é que é assim, as influências? Por exemplo, o que o senhor ouvia quando era lá em Brotas, quando você era criança? Veja O que você gostava de ouvir? A gente ouvia tudo, viu? Desde... Rockinho. Ouvia tudo. Tonico Tinoco, ouvia Você já gostava assim das duplas da música? Já gostava. Tião Carreiro e Pardinho. Bom, o Tião foi... Unanimidade, né? Com certeza foi um astro da música sertaneja, né? Nosso com certeza, ídolo, né? Com certeza. É o mestre, né? É o mestre. Mas a gente ouvia tudo quanto é hit de música. Léo Canto, Robertinho. Muito bom trabalho. Milionários é Rico. Era um sucesso. Grande abraço para o Milionários é Rico, tivemos juntos ontem lá, grandes figuras, grandes cantores, né? Os nossos queridos Chitãozinho e Chororó, que com certeza são os nossos ídolos também, né? Já começaram a se despontar nessa época. Quando saiu meu primeiro disco pela Polygram, foi, nem lembro o ano que foi, mas também foi o meu disco que chamava Paisagem, foi no mesmo dia que também o Chitão e o Chororó lançaram o primeiro disco deles, também que eles tinham uns 14, 15 anos. Olha só. Isso faz muito tempo. E é bom a gente ver esse pessoal. Bom, que nós somos fãs de você já faz uma era, né? Isso aí a gente até desde que vocês são criancinha, né? Agora, tem uma música que é unanimidade, né? A gente sempre canta, sempre gostamos de cantar ela. Eu já cantei até no casamento do meu irmão, essa música. Romaria, realmente excepcional, a gente sempre canta ela, né? É bom, fico feliz. Bom demais, né? É bonito, porque vocês cantam tão bonito. Pô, foi só pode mesmo? Maior prazer. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Legal. É bom a gente ver a música da gente ser cantada, né? Essas coisas. Qual é a sensação? É uma sensação muito boa. Conseguir fazer uma obra de arte. É a mesma sensação assim que quando vocês ouvem a música de vocês tocando por tudo quanto é canto, o povo gostando, porque eu acho que esse que é a função do nosso trabalho, né? Por levar alegria, levar emoção, levar uma das coisas que restam, né, para esse nosso país tão sofrido, né? É a canção, é a música, né? Para fazer bem para os corações. É bom demais. Bom demais, nossa senhora. Escuta-me, vocês não moravam na cidade mesmo, né? Morava na cidade. O João Paulo morou muito tempo no sítio, né? Eu morei até meus 13 para 14 anos, morei no sítio. Porque ele tentava fazer espingarda, tentava sair voando. Já tentou voar esse rapaz aqui. Uma vez, mesmo? Sem brincadeira, uma vez ele pulou de uma árvore. Que árvore que era, João? Cara, se eu contar os causos dele aqui agora. É mesmo? São coisas de infância, né? Mas o Daniel não conheceu o Estilingue, não conheceu o Arapuca. Não, lógico que conheceu. Não foi, mas eu conheci na cidade. Na cidade não existia isso. Conheceu no campo. É diferente a Arapuca da cidade do Arapuca do sítio. Sem dúvida nenhuma. Arapuca da cidade é para botar florzinha. Fazer enfeite, né? Olha, é muito bom ter vocês aqui. Vocês realmente cantam maravilhosamente bem. A gente tem que por isso
Com perfeitas condições, né? Lógico. De A cantar co- realmente, de trazer a viola. A condição da estrada, né? Porque às Graças vezes a Deus, a né? voz dá uma falhadinha, mas isso é porque dá um cansaço, né? Mas isso é por causa sequência, né? da sequência, por causa... Esse cansaço é bom por demais, causa do né? trampo. É lógico, é o melhor cansaço que tem. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi uma grande honra para nós aqui receber uma dupla tão importante Muito obrigado, como nós vocês. que agradecemos. Toda a sorte do mundo. Obrigado. Tudo de bom para vocês, porque vocês realmente cantam muito bem. E se não fosse pelo dom, pelo talento, pela beleza das vozes, a dupla não estaria no lugar que ela está hoje. Muito obrigado. Se ela está lá em cima, é porque realmente tem um merecimento muito grande pelo carisma e pelo repertório e pela maneira como vocês tocam a coisa. Obrigado. A gente que agradece a você, aproveita a oportunidade, manda um beijo no coração de todos os telespectadores, né? O pessoal que está acompanhando a gente nos shows. Aliás, a sequência de shows é grande aí por todo o Brasil. Tem aqui, até vou falar aqui. Tem uma Eu relaçãozinha, peguei uma né? relação aqui que eu até queria citar porque é interessante. A dupla toca dia 3 em Jaguariúna. Jaguariúna, Que é um pouco a capital da... Isso. Toca em Rio Verde, em Goiás, no dia 4, no dia 5 em São João da Boa Vista, no dia 6 Monte Claro. Está vendo que é um dia atrás do outro. No dia 7 Colina, em São Paulo. Dia 8 em Paranaíba, no Mato Grosso. Araçatuba, Santa Bárbara, Governador Valadares, lá em Minas. Arcos, em Minas Gerais, Janaúba, em Minas Gerais, daí dá uma descansada. Daí relaxa. Né? 2 dias para voltar no outro dia. Daí quando descansa, o que vocês fazem? Nada? Quando a gente tem, assim, oportunidade, né? A gente volta para Brotas, com certeza, Maravilha. ao lado da família, né? Beleza. No dia 17 em Guaxupé, terra do Zezinho. Dia 18 em Adamantina, 19 em Andradina e dia 20 em Ipameri, só para falar metade do roteiro de shows da dupla João Paulo e Daniel. Eu deixo vocês agora com o talento e com o maior sucesso dessa dupla que está encantando o Brasil. Um abraço para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, valeu mesmo. Valeu. Fique com Deus. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonado, que esse amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o ar que tu respiras, eu quero ser o pão que te alimenta, eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço, se eu morrer, que morra de desejo, adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo. Que estou apaixonado, que esse amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Quero sair contigo em noite enluarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado, que esse amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado, que
esse amor é tão grande que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Você se separou de mim. Quase. E a minha vai de novo, né? Melhor, senão o homem não vai vir aqui nunca. Vai lá, Daniel, puxa o André Roberto. Vai. Essa levaram eu, ali. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei. E agora? Tudo que fazer por você. Alô, Roberto, Robertão, você tem que vir aqui, bicho. Tem outra parte tem pra uma você. parte. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. É isso aí. Agora. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei o que vou falar. Eu posso até dizer que ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei. E um dia eu te amei e sofri e chorei. Te amei e chorei, eu sofri e chorei. Oi, fofa. Você sonha em ficar perto, assim, bem pertinho do seu ídolo? Assim, olha, olho no olho, ao vivo e a cores? Pois pode relaxar. Chegou a sua vez. Hoje eu vou dar lições simples e práticas de como transformar seu sonho em realidade. Tem um pá de espora, uma rede e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Hoje é sessão nostalgia. Minha Mato Grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Impressionante a facilidade que Goiatinha de passear na melodia. Ao interior de alma gentil, os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por esse Brasil. E a saudade da minha terra está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir as cortinas fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Viu? Morrer fui. Daqui a pouco no começo da música, vamos pro final. Vamos bem nessa.
beija agora, me pegue na mão e puxa. Que vou agora, me pegue na mão e puxa. Me beija agora, me pegue na mão e puxa. Que vou agora ficar com você, ficar com você, ficar com você. Meu amor, meu bem querer, ficar com você, ficar com você, ficar com você. Até o dia amanhecer. Uma vez eu tava fazendo um programa de televisão, dentro dos bastidores assim, o Rick conversando com o João Paulo. Eles papeando ali, assuntando ali. De repente passou aquelas fãs, né, que passam dentro do camarim assim, que entram, nem sei como que elas conseguem entrar, né? São tão fãs, né, da gente que quer tá presente sempre, né? E ela tava com uma agendinha na mão, passou assim, olhando o Rick com o João Paulo, né? Eu do lado só vendo, né? Aí demorou um pouquinho, vou até lá na frente e voltou pra trás. Vocês pensam que vocês me enganam, vocês são do Raça Negra, né? Dá um toque aqui pra mim aqui. Desse jeito. E eles não desmentiram, não. Naquele último CD que vocês gravaram, ainda na época da dupla, né? O último que você fez com o João Paulo, vocês gravaram uma versão, até depois vocês cantaram no Criança Esperança. Eu até falei que foi uma das apresentações mais bonitas do programa. Vocês souberam recriar o arranjo com a voz de vocês, ficou muito legal. Dá pra você dar uma lembrada? Olha, você precisa acreditar na força do amor e o seu coração necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu, e ninguém mais. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Não vá, você tem que me escutar. Por Deus, me dê uma chance a mais pra amar você. Paulinho, ele sabe tudo. Amor, amor, eu não quero ver você partir e aquela porta se fechar. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Não existe distância para os brasileiros percorrerem para ver uma final da Copa América. Os torcedores que estão aqui vieram de várias partes do país. De onde o senhor vem? Coxim, Mato Grosso do Sul. O senhor é de onde? Cascavel, Paraná. Cascavel, Paraná, Brasil. Rio Verde, Goiás. Brasília. De Brasília. Uruguai. Não, os uruguaios é que vão cercando e tentando fazer uma festa já aqui no centro da cidade. Rede Globo na decisão da Copa América.
Todo mundo exige tecnologia. Por isso, a nossa Caixa investe cada vez mais em modernização. Todo mundo precisa de produtos e serviços completos. Por isso, a nossa Caixa oferece cada vez mais a você. Mas tem uma coisa na nossa Caixa que nunca vai mudar. O tratamento diferenciado, dedicado a você. Porque todo mundo sabe que nada substitui um atendimento especial. Nossa Caixa, o novo Banco de São Paulo. A Arapuã está esperando você com a menor prestação do mercado, por apenas R$ 65,90 por mês. Isso mesmo, R$ 65,90 por mês. Você leva este televisor estéreo 27 polegadas gradiente com tecla SAP. Ou por apenas R$ 20,50, só R$ 20,50 por mês, você leva este fogão Astra Continental autolimpante. Tudo com a tranquilidade do seguro-desemprego. Venha rir à toa na Arapuã. Rápido, porque o que é bom dura pouco. Arapuã, sempre ligada em você. Mas isso não é tinta coral do Lux, é? Não. Pra quê? Tudo a mesma coisa. Cuidado, as paredes têm ouvidos e só aceitam Coral do Lux. Coral Plus, a primeira tinta acrílica que não deixa cheiro. Tinta não é tudo igual. Tinta é Coral, agora com a qualidade mundial do Lux. Gente, qualidade, variedade e rapidez. Tudo pronto no Batajão do novo milênio. Vem pra cá. Açúcar refinado União, 34 centavos. Bombom sortidos Garoto, 2,78. Manteiga La Sereníssima, 88 centavos. Peito de frango com osso, 1,78 o quilo. Batajão, porque você merece o melhor. É só amanhã na Brasimac. Aparelhos de som a partir de R$ 199. Microsystem Audax com CD, saída para fone de ouvido, apenas R$ 199. Ou 9 de 29, isso mesmo, apenas R$ 199. É só amanhã na Brasimac. Mini System CCE 3 CDs, controle remoto total, apenas R$ 399 ou 11 de 49,90. Isso mesmo, apenas R$ 399. Tudo pra fazer você feliz. Domingo no Fantástico. Você vai conhecer uma agência diferente que ajuda os homens casados na hora de pular a cerca. A agência consegue álibis falsos para maridos que têm ou que querem ter casos extraconjugais sem que suas mulheres descubram. A nova lei das testemunhas. A partir de agora, as testemunhas que ajudam a justiça podem mudar de nome legalmente para se proteger de ameaças e começar uma nova vida. Pessoas como o homem que ajudou a esclarecer a chacina de Vigário Geral e que está com a cabeça a prêmio. E o camelô de São Paulo, que denunciou a máfia da corrupção na prefeitura e teve que mudar de endereço 32 vezes. Domingo, no Fantástico. E nós estamos aqui com Oswaldir e Carlos Magrão, vamos aplaudir. Do sul, tio. E da nossa região aqui, quem, Zezé? Rio Negro e Solimões. Galera que tá arrebentando o Brasil de fazer sucesso. A música que o pessoal mais canta no show. Deu um arroxo no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado. Peguei a via Anhanguera e a coisa ficou pior. Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó. No trevo de Americana, pensei não vou aguentar. De Limeira até Araras, fui chorando sem parar. Numa parada em Leme, dei um alô à plateia. Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia de parar em Ribeirão e tomar um chope gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barretos, cheguei muito apaixonado. A saudade é um prego, coração é um martelo. Velho pito dói na alma e vai virando tragédia. A saudade é um prego, coração é um martelo. Velho peito dói na alma e vai virando tragédia. A saudade é um prego, coração é um martelo. Velho peito dói na alma e vai virando tragédia. A saudade é um prego, coração é um martelo. Velho peito dói na alma e vai virando tragédia. Como ficar perto do seu ídolo sem dar bandeira? Lição número 1.
Seja natural. Eu, por exemplo, estou aqui no Moinho Santo Antônio, como se estivesse assim na sala da minha casa, completamente relax. Mesmo que você esteja completamente deslumbrada, que é o meu caso, faz a fina, fofa. Esse negócio de olho arregalado, peixe morto, ele vai... Oi. Disfarce. Você viu o Zezé por aí? O Zezé? Ah, o Zezé... Eu acho que ele foi para lá. Pra lá? É. Ah, legal. Gostei da roupa, viu? Ah, obrigada. Linda. Discreta. Um beijo. Obrigadão, tchau. Viu? Eu tava tão discretinha que ele nem notou. Nem notou. Vamos fazer um arrasta-pé aí, ô? Vamos, parceiro? Puxa lá, vai. Você que é o violeiro oficial aqui do Arrasta-Pé. Só maior, né? Começar na moreninha linda. Vamos. Meu coração tá pisado. Tá de novo. Começar com qual? Entra no refrão. Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo, no amor quando se faz, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda, no meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, no meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho, que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer da saudade da floresta e saudade de você. Moreninha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você não poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem lhe ver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Não. E agora que você de novo está comigo, eu posso até dizer que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender o erro que eu cometi. Sofrendo, porém aprendi que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula na frente, lembrando o amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e devo espora.
Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se saudade apertar, eu chego, rei, Uma das músicas que eu mais gosto do Sul, que vocês cantam, e eu acho que é um clássico, é o Adeus Mariana. Adeus Mariana, a gente fez Eu gosto daquele brequinho que vocês dão. Que vocês cantam diferente. A gaguejadinha que é boa. Gaguejadinha, quer ver? Como é que é? Me caguei na serra. Nascida na cidade e me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela e disse adeus Mariana, que eu já vou embora. Nasci lá na cidade e me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela e disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Simbora, Mariana! Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou me embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou me embora. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou me embora. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou com porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou me embora. Canta um grande sucesso do teu disco, a primeira música. Primeira música? Adoro Amar Você. Vamos explorar, né? Você demora. Aquela que você canta olhando nos olhos daquela menina na É, que depois aquela pega que você usa pra... Canto imperfeito. Você usa pra... Você usa pra pegar o telefone depois. É, você já viu o telefone. Essa aqui ele não usa. Vou com uns 3 tons abaixo aqui. Atenção, garotada do Brasil, quando vocês ouvirem essa música, Olha bem tá? pro olho dele. Bem pertinho olhando assim pra no você, palco, já fique prepara o ligado. telefone. Já vem com o Tá no papelzinho. meu paladar, tá no meu olhar olhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, na luz do luar luando. Fui me entregando, dessa vez me pegou. Nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Venha cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa dizer e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer. Amor que não tem fim.
De avião, de ônibus, de carro, o torcedor chega de todas as formas à Assunção para acompanhar o Brasil nesta final contra o Uruguai. O Jorge Lima chegou de bicicleta de Foz do Iguaçu. São 320 quilômetros. Como é que você está, Jorge? Foi boa viagem? Foi boa viagem, gastei 17 horas, estou muito bem, graças a Deus, né? As pernas tranquilo, bem? Não está sentindo dor nenhuma? Estou bem de saúde, estou fisicamente maravilhoso. E agora só tenho que correr atrás para comprar o ingresso aí para assistir esse espetáculo. E um alô à torcida brasileira e muita fé. Todos nós torcemos para o Brasil. Brasil! Rede Globo na decisão da Copa América. Oferecimento Havaianas. Embratel é 21. Suquita. Banco Itaú. Skol. No aniversário Esquina, seu bebê vai ficar muito mais gostoso e sequinho. Fraldas Tip por apenas R$ 3,30 sem entrada e 0 de juros. Se ele pudesse falar, diria: mamãe, o menor preço em fraldas é na Esquina. Femonte 99, a autêntica festa do tricô, agora em Monte Sião, de 17 a 25 de julho, com shows, desfiles e muito mais. Femonte 99, de 17 a 25 de julho, realização Interlaços. Mas isso não é tinta coral do Lux, é? Não. Pra quê? Tudo a mesma coisa. Cuidado, as paredes têm ouvidos e só aceitam Coral do Lux. Coral Plus, a primeira tinta acrílica que não deixa cheiro. Tinta não é tudo igual. Tinta é Coral, agora com a qualidade mundial do Lux. Você veste, elas atacam. No ar, notícias do Brasil. Tema de hoje, negócios internacionais. Para continuar crescendo, o Brasil precisa aumentar o volume de negócios com o exterior. A boa notícia é que os exportadores brasileiros contam com um grande aliado, o Banco do Brasil. Em 1998, o Programa de Geração de Negócios Internacionais beneficiou 1.900 exportadores e movimentou mais de 8 bilhões de dólares. O Banco do Brasil, o banco que mais investe no Brasil, oferece produtos e serviços que facilitam a entrada das nossas empresas no mercado mundial. Graças ao apoio do Banco do Brasil, a nossa empresa hoje já exporta para 4 países e vamos ter um crescimento de 40% no faturamento. Para maiores informações, procure as agências do Banco do Brasil que operam câmbio e comércio exterior. O Notícias do Brasil de hoje falou sobre negócios internacionais. Voltamos a qualquer momento. Até lá! Nesta terça, a Turma do Caceta, só pra contrariar, lança um novo grupo de pagode. Só pra aposentar. Como é que eu vou fazer nessa terceira idade? Com a minha pensão não dá nem pra comer. Nesta terça, depois de Suave Veneno, Caceta e Planeta, urgente. Vai buscar o meu benzinho. Voa, voa, aviãozinho. Vai buscar o meu benzinho que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Quando chego em casa que não vejo meu bem, volto correndo, vou a mais de 100. Olhei da rua, não vi na janela. Saí gritando, cadê meu bem? Olhei da rua, não vi na janela. Saí gritando, cadê meu bem? Voando, voa, voa, aviãozinho. Vai buscar o meu benzinho. Voa, voa, aviãozinho. Vai buscar o meu benzinho que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá,
de cá. Como ficar perto do seu ídolo sem dar bandeira? Lição número 2. Seja cínica. Aquele autógrafo que você sonha ter pode ser seu, mas ele não pode nem sonhar que é pra você. Leonardo, coincidência. Uma mocinha lá fora que pegou 3 ônibus, 2 trem, coitada, pediu pra você dar um autógrafo aqui pra ela. Tem uma fotografia, Mas não deixa a pobrezinha entrar. O que tá acontecendo? Ai, acidentes de percurso acontecem. Coragem. Não, é uma mocinha lá fora que tá louca pra ver o Leonardo. Coitado, uma fã, né? Uma Tá doida pra mocinha entrar. não. São dezenas, são centenas de mocinhas. Eu não posso deixar uma e não deixar as outras entrarem. Leonardo, a figurinista já tá no camarim. Pode ir pra lá, vai, por favor. Que manda, né? Pode deixar que eu cuido disso. Eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor, querida. Claro. Olha, Leonardo, aqui o autógrafozinho, pelo amor de Deus. Com certeza que é pra ela mesmo? Coitadinha, ela me pediu, eu fiquei com dozinha. Que fofo o caderninho, né? Ai, muito obrigada, Leonardo. O autógrafo tá aqui, fofa. Como é dura essa vida de fã. Nunca mais você ouviu falar em mim, mas eu continuei a ter você. Em toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância, amor. Olha, todo mundo já notou, você não tira o olho do Leonardo. Não acredito, não tiro, eu gosto dele. O que é que chama mais a atenção do Leonardo? É a voz, é o jeito de cantar, são os olhos dele. O que é que lhe encanta? É tudo, a voz, o jeito dele. Ele é autêntico, é verdadeiro. Você segue em todos os shows dele? Sigo. Qual é a música que mais toca no seu coração? Eu juro. Canta um pouquinho. Dedique a ele, a Leonardo, a música que toca no seu coração. A Leonardo. Eu juro, vou cantar. Eu não tenho voz pra isso. Não interessa, canta com o coração. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Isso é verdade? Eu juro. Você jura? Você já deu um abraço no Leonardo? Nunca. Já trocou uma palavra com ele? Nunca. Isso seria o seu sonho? E muito. Mas esse é o maior sonho da minha vida. Você vai agora realizar seu grande sonho. Você vai abraçar Leonardo. Sai da frente, Leonardo. Saia. Leonardo, vem cá, meu filho. Que é isso, menino? Vou dar uma passadinha pra ele. Dá um banquinho pra ele. Poxa, meu Deus. Que é isso, Canudo? O que aconteceu? Rapaz, esse momento inesquecível da vida dela. Vai, abraça logo, meu filho. André. Não sei o que dizer, não tenho palavra, é maravilhoso. Cante pra de novo aquela música. Vá. Juro. Você vai cantar pra gente aí de fundo. Não adianta. Esse não gosta. Minha filha, você queria um beijo, um abraço. Já daqui a pouco todos os amigos estão me abraçando. Deixa eu abraçar você também. Uma sanfona puxando a alegria, a noite inteira animando a gente. Do arrasta-pé até raiar do dia, vamos de carona num abraço quente, bebericando, malhando as palavras, pra refrescar a brasa do desejo. Na brincadeira pode dar romance, se a moça der chance, eu só pego um beijo. É bailão, é rodeio, festa de peão, também rodeio. É bailão, é rodeio, festa de peão, também. Bota outra, senhor.
Faça melhor agora. Vai, vai. Quem sabe até ganhar um beijo doce da rainha do rodeio. Mano, você é meu sangue, mais que um amigo. E dizia coisas que até hoje eu sigo. E será pra sempre um pedaço de mim. Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso. Agradeço a Deus, foi maravilhoso. Eu sempre sonhei com imagens assim. Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo. O primeiro acorde e os primeiros versos. Parei pra pensar, hoje no camarim. Nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar e levar alegria. Mano, você é a letra, eu sou a melodia. Mano, você sempre foi mais que um companheiro. Nas horas difíceis foi tão verdadeiro. Me deu a certeza que no fim vou vencer. Todas as dificuldades, muralhas, barreiras, você me dizia que depois da poeira um lindo horizonte vai aparecer. Mano, as suas palavras me fizeram de laço. Em tudo que vejo, em tudo que eu faço, eu posso cantar e contar com você. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar e levar alegria. Mano, você é a letra, eu sou a melodia. Mano, você é a letra, eu sou a melodia. Mano, você é a letra, eu sou a melodia. Obrigado. O tempo todo estão chegando ônibus carregados de brasileiros aqui em Assunção que vieram para assistir a final. E gente do país inteiro, vocês vieram de onde? Do Mogi Mirim, São Paulo. Alagoas, Fortaleza, Ceará. São Paulo. Rio de Janeiro. Eles foram de carro até Foz do Iguaçu e em Foz pegaram um ônibus para vir para Assunção. O Brasil inteiro vai estar bem representado nesta final. Rede Globo na decisão da Copa América.
É só amanhã na Brasimac. Aparelhos de som a partir de R$ 199. Microsystem Audax com CD, saída para fone de ouvido apenas R$ 199 ou 9 de 29. Isso mesmo, apenas R$ 199. É só amanhã na Brasimac. Mini System CCE 3 CDs controle remoto total, apenas R$ 399 ou 11 de 49,90. Isso mesmo, apenas R$ 399. Tudo pra fazer você feliz. Neste sábado, domingo e segunda tem show de bola na Silmar. Mais de 200 carros de toda a linha em condições excepcionais de venda. Tem Corsa 2 portas com parcelas fixas a partir de R$ 222. Não fique aí só torcendo. Venha direto para a Silmar. Vem, 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 aqui na Telha Norte tem. Da construção à decoração é a maior variedade. Pra que pagar mais caro se você pode gastar muito menos? Vem, 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 preço baixo a Telha Norte tem. E tem o maior estoque em revestimentos. Ceusa, arte, design e beleza em sua casa. Aqui na Telha Norte tem. Toda a linha Porto Belo com o menor preço do Brasil à pronta entrega. E mais, descontos de até 10% em pisos, azulejos, lousas e metais. E ainda milhares de produtos de todas as marcas. Vem, 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 preço baixo a Telha Norte tem. Vem. Só amanhã no Magazine Luiza você compra videogame Super Nintendo, o 16 bits mais vendido no mundo e que vai fazer as suas férias super divertidas. Acompanha joystick cartucho Super Mario World, apenas 10 de R$ 28,90. Repetindo, Super Nintendo 16 bits com adaptador bivolt, joystick, cartucho Super Mario World e mais de 32 mil cores, apenas 209 à vista ou 10 de R$ 28,90. Mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza e Lojas Eletrônicas Luiza. Meu filho confia em mim. E ele precisa que eu lhe ensine tudo o que há para aprender. Como escovar seus dentes com Colgate. Imagine que esses são os ácidos dos alimentos que causam as cáries. A fórmula de Colgate com flúor e cálcio combate esses ácidos e ajuda os dentes a ficarem mais resistentes contra as cáries. Em dentes fortes, não entram cáries. Meu filho confia em mim e eu confio em Colgate. Confie em Colgate. Dentes fortes, sem cáries. No aniversário Esquina, seu bebê vai ficar muito mais gostoso e sequinho. Fraldas Tip por apenas R$ 3,30 sem entrada e zero de juros. Se ele pudesse falar, diria: mamãe, o menor preço em fraldas é na Esquina. No Domingão do Faustão, a grande final do concurso Lambachan. Vini e Vando caindo nas armações da pegadinha. Júnior, o jovem cantor revelado no Domingão, decolando na carreira. Vídeo cacetada e o enrolador infernizando a vida da galera. Neste domingo, 4 da tarde, Domingão do Faustão. E você pensa que sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico a seu lado, sem saber os amores que a vida me trouxe. Eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso aceitar tanta gente aceitando a mentira, porque os homens desfazem daquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez.
pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela da guia, iluminou todos os presentes, onde o menino dormia. Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela da guia, iluminou todos os presentes, onde o menino dormia. Ai, ai. Por aí afora. Esse trem vai cumprir que esperando de pobre. É o seguinte, você vê que a Folia de Reis, ela tem uma sanfona, um acordeon. Uma rabeca. Tem a rabeca e tem a caixa, que é a Tem. caixa que faz o segmento. Tum, tum, Então, tum. a gente usou, por exemplo, nós usamos esses instrumentos na música sertaneja. Nós pegamos essas coisas, por exemplo, fragela, que é uma coisa que você fala na roça. Fragela era os bezerros que tinha lá na roça, que entrava na roça. Fazia. Fragela, entrou na roça de novo. Esse negócio de folia de rei tem uma história, não te interrompendo, o caboclo tava puxando. Esse caboclo rezador de folia de rei, e ele tava lá rezando na sala, com as mulheres tudo atrás, que a verada, amém, as coisas, um fala, outro responde, né? E ele fazendo o terço aqui, rezando a folia de rei e tal, e ele de frente com a janela, e a janela dava exatamente pra porta da sala, assim, lá pro terreiro da sala ali, né? E um cavalo escapou lá, e um caboclo encrespou em cima do cavalo pra pegar aquilo lá, pega. Olha como ele pega. E ele daqui rezando e vendo aquele flagelo, como diz você lá fora. O cavalo toda hora passava, o bichinho chega, tava arcadinho assim na frente, e o outro atrás da pé, querendo pegar. Parará, parará, e ele tá aqui. Olhava lá e aquele flagelo, o cara passava pra lá, passava pra ele. A Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós, mas não pega nem. Pegar aqui, Ele tá mais ligado lá do que na rede. Vamos botar moda na prosa aqui? Vamos voltar pro sul? Vocês têm uma música, Querência Amada. É aquela que fala, o Rio Grande do Sul é grande, mas cabe dentro de mim. Sem perder. Ela é maravilhosa. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macheguapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora em mão, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora em mão, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Como ficar perto do seu ídolo sem dar bandeira? Lição número 3. Tá vendo isso aqui? Não é uma simples almofadinha como você deve estar pensando. Esse é um kit de emergência para ataques agudos de tietagem explícita. Sabe aqueles dias em que você acorda mais fã do que nunca? Olha, esses dias são perigosíssimos. Se por acaso você encontra com o ídolo em questão, é vexame na certa. Então, ande sempre com o seu kit de emergência. Ele não vai deixar você passar vexame. O ídolo está vindo em sua direção e você sente aquele grito histérico vindo lá do fundo e não vai ter como frear esse processo. Então o negócio é usar o kit, ele não vai te deixar na mão.
Isso é interessante aí. Me desculpe. Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, na luz do luar luando, fui me entregando. Essa vez me pegou, nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Venha cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Quer ouvir? Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Venha cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Vocês, Ah, eu adoro amar você. Na palminha da mão, vai. Como eu te quero, Vai lá. Você me faz sonhar. Quero ver. você me faz. Ei, tô na palma da mão. Você fez ouvir? Entre nós dois. Sonhei pra mim. É mais do que paixão.
Marcelo Costa que não tem fim. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado. Tem mais, Daniel, no Família Sertaneja. A minha declaração de amor pra vocês. Que plateia bonita, hein? Minha vida e o meu mundo são vazios sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu corpo tem as suas digitais, na jaqueta diz um beijo de batom. Estou pensando em escrever, volta que eu te amo em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam o pedaço de papel. São retratos, videotapes e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto fiz aos prantos com saudade de você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV, que eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV. O quê? Que eu amo você, que eu não existo sem você. Família em peso, hein? Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. A palma da mão, vai! Alô, Tigrão! Vai! Quero que vocês, vai! Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde? Onde você estiver, Você vai saber. você vai saber. Nas ondas do rádio. Nas ondas do rádio da TV. O quê? Que eu amo você. Que eu amo vocês, é lógico. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, galera, você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV, que eu amo você. Que eu amo vocês. Que eu não existo sem você. Que eu não existo sem você. Sem você. Daniel, no Família Sertaneja. Olha, que gostoso. Gostou do nome, Família Sertaneja? Maravilhoso. Como é que você tá? E tô feliz pelo seguinte, mais uma vez, gente, aqui não tem rasgação de cedo, que ele sabe que quando ele pensou em cantar, eu já cantava.
Há muito tempo. Quando ele pensou em jogar bola, eu já jogava. Já jogava. Quando ele pensou em ter um... Outra cor. Outra cor. Só de outra cor, só. Graças a Deus. Gente, veja bem, por isso que ele é o homem que mais faz show no Brasil, por isso que ele vende disco. É um dos artistas mais humildes do Brasil. É o Daniel. Fala de coração. Acho que já vem do berço, né? Assim como você. E teu pai que veio cantar com nós aqui. Tá muito bem. Olha pra ele, vai ser um presente se eu puder trazer ele aqui. Mas nós vamos fazer uma sala aqui. Vamos fazer um dia. Lógico. Vamos fazer um dia assim, ó. Daniel e os seus amigos. Poxa vida. Aí você traz teu pai, tá? É claro, que é o maior amigo com seu, teu certeza. pai. O maior amigo, sem sombra de dúvidas, é o meu espelho de vida. É nele que eu sei lá, eu busco muita inspiração pra mim seguir minha Ele carreira. é maravilhoso, gente. A família e a pessoa que é primeiro linda. acreditou no nosso talento, né? E canta bem pra caramba. Canta. Eu fiz ele gravar pra você. Exatamente. Eu fiz. Olha que auditório bonito pra te ver Olha, hoje. eu queria agradecer os fã-clubes, olha. O Novo Tempo tá presente aí, da Beth, Só Dá Você Na Minha Vida, da Ana. Enfim, obrigado a todos os fã-clubes pela presença. Obrigado por esse Daniel, carinho. E também o Azulão, né? Olha só, o Azulão tá presente aí Azulão, hoje, o Desejo de Amar. É o fã-clube Azulão porque eles usam a camisa azul. É um azulão. Obrigado, de coração, das faixas. Obrigado mesmo, tá? Você sabe que a CNT Gazeta, Daniel, nós estamos com uma programação nova aqui. Estamos de cara nova para o Brasil. Sabe o que eu estava vendo? Eu já assisti, já tive a oportunidade de assistir o seu programa, aliás, a estreia, e de ver a imagem que está na televisão. Está maravilhoso. É o cenário mais bonito do Brasil, é o nosso. Parabéns. Boa sorte mais uma vez nessa nova casa. Tá? E você está de parabéns, realmente. Você é uma das nossas bandeiras dentro da música sertaneja. Ó, deixa eu falar pro Daniel aqui e para vocês, ó. Nós estamos com uma programação linda aqui, ó. Você viu o Sérgio Malandro? Sérgio Malandro. Com o hip-hop lá em cima aos sábados. Vamos estar com umas pegadinhas. Palmas pro Sérgio Malandro e as pegadinhas. O Rui estava aqui, o menino que faz o som pro Sérgio Malandro estava aqui, o Rui. E nós temos aqui também, o Ronivon agora virou mãe de gravata. Todo dia das 5 às 7, o Ronivon. Depois veio o Alborguete. Você conhece o Alborguete lá de Curitiba? Conheço, com certeza. O homem que lançou o Ratinho. O Alborguete lançou o Ratinho. Ele é o professor do Ratinho. Obrigado, Alborguete, pela sua audiência. E tem também a Ione nas mulheres. Exatamente. Tem a Ione. Já fiz o programa dela várias vezes. E tem um programa aqui na casa. Tem um programa na casa que você já veio várias vezes. Eu quero muitas palmas para o Guto Moreno. Do Ligação. Sexta-feira, 9h30 da noite. Eu tive o prazer de dar um banho na galera um dia aqui. Você acredita? Eu tive coragem, né? Banho, porque ele joga água no povo. Joga água? É. O Guto? Olha a água, olha. Quem que é água? Tá com sede, não sei o quê. O povo começou a levantar a mão, ele me deu um bote na mão, eu tive que jogar. Ele vai cantar mais pra nós. Depois, cada uma de vocês vai fazer pergunta pra ele. Opa! Tem mais Daniel! Olha lá. Pra vocês, hein? Levanta a mãozinha assim pra ficar bonito, vai. Isso! Lindo demais! Olha o Marcelo Costa aí, gente! Um amigo me falou que a poeira vai baixar e qualquer carinho novo põe as coisas no lugar. E essa falta de você tende a desaparecer e a distância faz a gente esquecer que o amargo é a solidão que me corta o coração. De repente vamos embora, que é chuva de verão. Que esse pranto vai secar e eu vou me acostumar, que a tempestade logo vai passar. Pra falar a verdade, na realidade é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso saiu tudo errado. Se o tempo apaga, dessa vez não apagou. Pra falar a verdade, na realidade é que pra você o nosso amor desencantou.
Só que no meu caso saiu tudo errado. Se o tempo apaga dessa vez, não apagou. Levanta a mãozinha lá. Isso. O balanço. Se você soubesse essa samba, né? Vai. Que o amarga solidão que me corta o coração, de repente vão embora, e a chuva de verão, que esse pranto vai secar, e eu vou me acostumar, que a tempestade logo vai passar. Quero ouvir, vai. Pra falar a verdade, coral mais bonito do Brasil, hein? na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso saiu tudo errado. Se o tempo apaga, dessa vez não apagou. Vocês vai. Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso, saiu tudo errado, se o tempo apaga dessa vez, não apagou. Quer ver quem canta mais alto, vai? Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Vocês. Só que no meu caso saiu tudo errado, se o tempo não apagou. Uma salva de palmas pra essa banda maravilhosa aqui, ó. É a banda Cabanão Mundão. Vou levar essa banda embora, hein? Leva, Tá, ó. porque, tadinho, eu tô sem show. Ah, tá sem show, assim, tá. Eles estão, ó, vale todo dia, vale. Vale? Vale. Leva eles aí. Sabe o que você faz, por exemplo? Você vai com o teu jatinho, e eles vão pra lá, fica uma banda aqui, se você for pro Paraná, tem uma banda lá. Se você for pro Rio Grande do Sul, tem uma banda. Vai na Bahia. É legal ou não é? Mas obrigado. Eles sabem todas? Ah, e depois tem um detalhe. Gente boa, viu? Gente boa, né? Mas tem gente melhor que eles. Tem gente melhor? Tem. Quem quer fazer uma pergunta pro Daniel? Peraí, Daniel. Ok. Vamos ver. Quem quer fazer? Você primeiro, vem aqui. Daniel, Oi, meu amor. você namora? Atualmente não. Não? Quem quer mais fazer uma perguntinha aqui? Mais Não aqui, namorada fixa, né? Você aqui, ó. Essa morena aqui, ó. Morena, vamos lá. Você já encontrou o amor da sua vida? Olha, eu acho que acima de tudo vocês, né? Vocês, porque mais pra frente é lógico que eu vou realizar esse sonho meu, que é ter minha família, minha esposa. Tá chorando? Que eu ainda não encontrei. Vem aqui, tá chorando uma menina aqui, vem, tá chorando. Fala aí. Tá chorando, eu não aguento. Fala você. Daniel! Oi, meu amor. Você me daria um beijo? Com o maior prazer, lógico. Vem aqui, Daniel, vem dar um beijo aqui. Com o maior prazer, olha. É isso. Vem aqui, Daniel, vem dar. Calma, todo mundo. Tá. Deixa eu olhar pra trás, peraí. Peraí. Que os fãs querem saber, né? Fala aqui. Daniel, antes de tudo, eu te amo. Obrigado, meu amor, obrigado. Eu queria saber se você faz alguma música inspirada em alguém. Não, eu acho que na verdade, o cantor, o intérprete, muitas das vezes ele grava uma determinada canção, e é lógico pensando em alguém, pensando em alguma pessoa, mas não assim tão direcionado. Eu gravo realmente pensando no meu público, pensando nos fãs que me acompanham. É lógico que, coincidentemente, a gente acaba atingindo o coração das pessoas apaixonadas como a gente, né? Beleza. Tem mais gente aqui, Daniel, tem mais gente. Oi, Tigrão, tudo E bem? aí? Você não é fraca, não, hein, Beth? Não, claro que não. Olha, eu quero saber como que tá o CD novo. Eu ouvi hoje na Nativa que você já ouviu umas músicas, que já tá
Né? Eu já tô- Eu queria saber como é que tá. Eu já estou começando a preparar. repertório novo. É um repertório Repertório novo. novo. Estou começando a preparar, já elaborar esse repertório, né, para o novo disco. E se Deus quiser, por volta de setembro, outubro, vou estar lançando no mercado o segundo CD do Daniel. Espero que vocês gostem, lógico. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade, Marcelo, e agradecer vocês e agradecer todo o Brasil pelo carinho com a minha carreira e por mais um presente nela, né? Que eu estou alcançando agora a meta de 1 milhão de cópias vendidas. E isso eu devo a vocês, é lógico, sem sombra de dúvidas. Ó, uma das maiores fãs suas fazer uma pergunta agora. Presta atenção, porque aqui a pergunta é séria, hein? A pergunta é séria. Vamos lá. Daniel, você sabe que a minha família te ama. Obrigado. E nós gostaríamos de saber o seu pai, que é a sua maior paixão, fez assim uma música direcionada para você, para toda a sua família? O meu pai, ele nunca teve esse dom de escrever, de colocar um assunto no papel ou coisa parecida, né? Uma ideia, uma canção. Mas o meu pai é uma pessoa muito amada, muito querida, né? Que, sem sombra de dúvidas, como eu estava falando aqui, é o meu espelho de vida. E, se não fosse ele direcionar a minha carreira, né, a minha maneira de pensar, porque a gente, quando é jovem demais, a gente dá umas bolas fora, na verdade. E se não é o pai da gente, não é uma família de estrutura, né, e de cabeça no lugar, a gente não é nada na vida. Então eu devo tudo a ele. Agora, chegar a escrever, não, ele nunca chegou a escrever. Ele gosta de cantar. Ele é como eu, é mais intérprete do que compositor. E o nome da mamãe do Daniel? Dona Maria. Dona Maria. Maria. E aquela vovó que apareceu no Fantástico? A avó linda. A simpatia, né? Olha, gente, ele tem um irmão, o Daniel. Aliás, tem 2 irmãos. São tem um 3 que joga irmãos. bola com a gente lá de vez em quando. O Eduardo, o Amauri e o Gilmar. São 3 irmãos. E aquele que gosta de mim lá, que eu fico... O Gilmar. Zé Gilmar. Isso, exatamente. Cadê? Olha, aqui, né? Aqui. Zé Gilmar. Um abração, Zé Gilmar. Cabanão, mundão! Com certeza já pulou da cadeira da sala. E como? Daniel, anuncia teus shows aí, você mesmo, ó. Vamos anunciar aí, ó. Olha aqui, ó. Junho. Dia 25 de junho, nós estaremos em Nova Friburgo, que é estado do Rio de Janeiro. Dia 26 aqui na Portuguesa, em São Paulo. Aqui na Portuguesa, em São Paulo? Na festa junina. Aqui agora? 26. Nossa, vai lotar. Dia 27 no Clube Tietê, também aqui em São Paulo. Ó, que beleza. E dia 27 de julho, nós estaremos... Alô, Barretão! Na festa do Peão de Barretos, fazendo um super show na festa do Peão de Barretos. Sabe como é que vai ser Alguns essa festa? shows, né? Essa festa vai ser assim, ó. Daniel no Família Sertaneja! Vamos lá! Segura! Levanta essa mão! E o Sheba Show! Vamos lá! Olha o Sheba Show, gente! Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Pula, boi, pula, cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Vocês. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me dispara. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me dispara. Levanta essa mão, quero ver! Segura, peão! Hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora. Pula agora, quero ver! Todo mundo! Pula, boi, pula, cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração
Foi felicidade, felicidade sim. Coração pulando, peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me fora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me fora. Mais um! Valeu! Mais um! Obrigado. Rapaziada, aqui não é fraca, não. Sheba Show, ó, conhece eles, né? Aqui manja, né? Ah, isso aqui Aqui é manja. o melhor do Brasil. Rapaziada, não é Sheba fraca, Show. não. Como é que Parabéns. você... Faz uma pergunta pra você, que eu sei que você é um menino novo, forte. Mas você faz show todos os dias e dança no show. Como é que você aguenta? Você gosta de fazer isso, Eu né? amo o que eu faço. É por isso que a gente consegue tá sempre assim no pique, né? Tá sempre em alto astral, acima de tudo. Vai dar tempo de jogar aquele futebolzinho? Com certeza. Eu Não até me convidou emagreci. mais, né? Eu até emagreci. Sabe com quem que eu Não joguei me esses convidou dias? mais, né? Sabe com quem que eu joguei O que esses tá dias? acontecendo? Você tá Com o querendo- pessoal de Jacutinga. Ah, jogou? Encontrei eles. Aliás, É. perderam o jogo. Consegui, sabe que você não estava lá. O seu time? Eu não tava lá, né? Que você sabe como é que Perderam é? com uma diferença de 8 gols, mais ou menos. Olha que Isso é brincadeira. Um abraço pro pessoal de Jacutinga. Tá, vamos fazer, qualquer dia nós vamos fazer um tira-teima. Vamos, mas você também não tem tempo que você está falando. Não, segunda-feira, né? Dá certo. Segunda, tudo bem. Bom, quero agradecer a Ivani, a sua divulgadora. O Hamilton, conversei com ele, estava em Belo Graças a Deus. Horizonte fazendo um show. Pro Marcelo, a noite passada, 50 mil pessoas, é verdade, né? Graças a Deus, graças a Deus. Isso é o nome de uma música, sabia? Pode cantar o refrão pra eles? Nossa, pode. Pega um Claro. Mi menor. Mi menor. No xenhen da sanfona, no plim 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 da viola. Cadê o Sheba Show? Mexe, requebra, Dança no aí. xenhen da sanfona, no plim 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 da viola. Bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão. Vai. Vem cá, meu tempo, vem comigo, te chamei. Vem pra nossa pele, enquanto tudo vem dançar. Vem cá, meu tempo, vem comigo, te chamei. Vem pra nossa pele, enquanto tudo vem dançar. Tudo minha praça, quero ver você mexer. E a vida vira festa quando eu danço com você. Tudo minha praça, quero ver você mexer. E a vida vira festa quando eu danço com você. Quer seu amor? Vou requebrando no seu corpo coladinho. Quer seu amor, quer seu carinho. A onda agora é dançar agarradinho. E gostosinho nesse passo miudinho, meu jeitinho safadinho nessa dança com você. E gostosinho nesse passo miudinho, sou menino maluquinho, caidinho com você. Xenhen, no blim blim blim, bate na palma da mão. Mexe, requebra, rebola, no xenhen da sanfona. Bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão. Vai não! Vem cá, meu nego, vem comigo, te chamei. Vem pra nossa terra, enquanto tudo vem dançar. Vem cá, meu nego, vem comigo, te chamei. Vem pra nossa terra, enquanto tudo vem dançar. Tudo minha praça, quero ver você mexer. E a vida vira festa quando eu danço com você. Tudo minha praça, quero ver você mexer. E a vida vira festa quando eu danço com você. Quer seu amor? Vou requebrando no seu corpo coladinho. Quer seu amor? A onda agora é dançar agarradinho. Que gostosinho nesse passo miudinho, com jeitinho, safadinho, nessa classe com você. Que gostosinho nesse passo miudinho, sou menino maluquinho, caidinho com você. Bate na palma da mão, mexe, requebra, rebola, no xenhen da sanfona, no blim 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 da viola. É namoro, é desejo, é paixão, no xenhen da sanfona, no blim 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 da viola. Bate na palma da mão, mexe, requebra, rebola, no xenhen da sanfona, no blim 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 da viola. Bate na palma da mão, é namoro, é Marcelo Costa, é paixão. Obrigado, olha aqui, Obrigado a vocês. Dá uma enxugadinha, dá uma Farinha? enxugadinha. Aê. É antropausa, né? É. Daniel, é a última. A última música, né, Daniel? Maior prazer, poxa vida. Deu por mim Agora- aqui a noite inteira. Olha aí, gente. Nós também, nós ficamos com você a noite inteira. Uma plateia dessa. Qual é uma música assim desse disco que você gosta de cantar? Que eu pode gosto ser de alegre, cantar? pode ser romântica.
Tem uma música que eu Alô, gosto Zezinha, demais. presta atenção, Zezinha. Que eu amo demais ela, mas a banda não vai saber essa Não, música. lá podemos soltar lá com o Maestro Cezinha. Tem uma música fascinante desse disco que se chama Doendo de Saudade, uma composição do Peninha. Sabe a faixa, que eu gravei? Se eu não me engano, deve ser a quinta faixa. Ele já até achou lá, já até achou. Já. É a quinta faixa do CD. Obrigado, a toalha. Nós vamos explorar Pode cantar isso aqui, ela? hein? Pode cantar ela? Claro. Tem mais, Daniel! Às vezes aparece num final de tarde, às vezes aparece no olhar de alguém, numa frase de amor nos muros da cidade, e fica muito forte quando a madrugada vem. Às vezes eu te sinto nas canções do rádio, às vezes dou de cara com um amigo seu, procuro disfarçar, procuro ficar frio, mas é que esse vazio às vezes é maior que eu. Saudade, meu Deus, eu tô doendo de saudade. Loucura, o tempo todo eu só penso em você. Cada vez que busco te esquecer. Vamos lá pra cá, vai. O Marcelo passa aí, gente. Às vezes eu te sinto nas canções do rádio, às vezes dou de cara com um amigo seu, procuro disfarçar, procuro ficar frio, mas é que esse vazio às vezes é maior que eu. Saudade, meu Deus, eu tô doendo de saudade. Loucura, o tempo todo eu só penso em você. Lembranças, eu vivo mergulhado em lembranças. Te encontro a cada vez que busco te esquecer. Saudade, meu Deus, eu tô doendo de saudade. Loucura, o tempo todo eu só penso em você. Cada vez que busco te esquecer. Daniel do
família sertaneja. Daniel. Obrigado. Você tem que viajar amanhã, 6 horas da manhã. Vou viajar, mas... A Ivani falou. Não tem problema. Ah, é? É isso. A Ivani, coitada. Daniel, obrigado, viu? Eu que agradeço. Você tem que vir sempre aqui, sabe o que acontece? Você sabe que você começou com a gente. Exatamente. Na outra emissora. Junto com o João Paulo. E você vindo aqui, você está dando força para esse programa crescer e ser bom para os seus irmãos. Mas é lógico. Seus amigos. E mais do que nunca a gente tem que fortalecer a nossa música sertaneja. E fortalecer a amizade da família sertaneja. Exatamente, e não deixar jamais esse estilo nosso desaparecer e se firmar ainda mais no mercado. Poxa, eu fico muito feliz de saber que a gente, sei lá, tem um pinguinho de parcela nisso tudo. Na verdade, que isso, rapaz. É muito e quando trazer teu pai para cantar na sala do Tião Carreiro? Com o maior prazer. Na sala do Tião Carreiro, É você só teu marcar. pai. Tá bom? É só marcar. Bom, gente, ele tem que viajar amanhã, 6 horas da manhã. Então, gente, até quarta-feira. Muito obrigado a todos. E fiquem até quarta-feira, 9h30 da noite. Fiquem mais um pouquinho com Daniel. Oh, segura! Levanta essa mão, quero ver. Alexandre baixou. Vai! Isso! Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Canta vocês, vai! Segura lá! Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Vai! Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Se não levantar a mão, não vale, vai! Isso! Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Olha família sertaneja, gente! Vai! Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me desfora. Valeu! Obrigado! Fiquem com Deus. Vai lá! A cebola toda. E ele tem esses cantinhos, olha que charme que é. Isso aqui é uma tábua. Aí você chegou para o canto, tem esses compartimentos que são fáceis de sair. Olha só, você tirou, você já tem tudo picado. Você tira a tábua e está aqui. Aí você usa. Então eu vou usar um ralador, e ele ainda tem essa parte de baixo que você pode guardar a salada, porque ele tem a tampa. Eu vou usar o ralador para ralar, para cortar fininha a batata. Tá aqui, é de fácil encaixe. E o descascador de batata, que eu acho sensacional esse descascador,
Porque você não tem aquela coisa, você não desperdiça quase batata, olha só. Você só tira a pele da batata. Estou aqui descascando. Ele faz parte desse conjunto, desse kit de multirralador. Vou ralar só um pedacinho de batata, para a gente não perder muito tempo. Então você tem esse pegador para não cortar o dedo, então você é só passar. Ele também se encaixa aqui, olha só. Então não tem perigo com o dedo, nada. Tá aqui. Eu já tinha batata cortada. Tá aqui dentro. Isso aqui eu vou usar já já, por isso eu não vou tirar daqui ainda. Vou pegar a batata. E olha. A nossa fritadeira. Eu vou botar a batata aqui dentro. Tá aqui a batata. E a gente vai botar para fritar. Essa fritadeira. Olha que legal. Aí você tira o cabo para não esquentar, claro, e para poder fechar, para não engordurar a sua cozinha, o seu lugar que você vai fazer. Essa fumacinha que está saindo, ó, não tem cheiro de óleo, não é óleo, é o vapor. É o vapor, é a quentura mesmo. Então a gente vai deixar fritando um pouco. Enquanto isso, eu vou usar uma frigideira. Uma frigideira sensacional, uma frigideira Tefal. Ela é toda... Ela tem esse difusor de calor embaixo. Ela é de um material totalmente antiaderente, resistente. Marca Tefal, né, gente? A tampa é em inox e tem esse... Detalhe aqui para mim, por favor. Essa válvula aqui, para você tirar o vapor das coisas que você está fazendo. Tá dando para pegar? Ó. Bom, então para fazer esse bacalhau, a gente começa assim. Você pega o azeite. Deixa eu esquentar um pouquinho. Botar mais azeite. As receitas você não precisa anotar, que a gente manda por fax ou pelo correio para você. Então tá aqui o azeite. Aí a gente junta a salsa e a cebola, o bacalhau. Não, junta um dente de alho para ser espremido. Cadê o espremedor de alho? A gente junta um dente de alho. A cebola já está picada, que eu piquei naquela tábua. Esse é o azeite aqui. Aqui. Isso aqui pode levar, ó. Junta aqui. Botando para lá, porque senão faz uma confusão aqui. Juntar salsa e cebolinha. Então a gente vai mexendo. Refogando. Bom, aí tá aqui, a gente vai juntar o bacalhau para refogar. Vai tá com um cheirinho bom. Pena que televisão não dá para sentir cheiro, né? Então aí você vai mexendo, mexendo. Então tá aqui. Por último a gente junta. A gente vai ter que juntar a batata.
A gente deixa escorrer aqui, ó. Tem esse lugarzinho para deixar escorrer. Enquanto isso, eu vou dar uma batidinha nesses ovos. Porque o ovo é o grande charme desse prato. Eu junto um pouquinho de leite no bacalhau. Tá com cheirinho ótimo. As batatas já estão prontas. A gente junta a batata. Ficou sequinha. A gente junta a batata frita. Juntou as batatas. Mexe. Ela vai dar uma amolecida naturalmente por causa do bacalhau, por causa do cozimento. Aí a gente desliga o fogo e nessa quentura bota os ovos, mexendo para não... A quentura do bacalhau cozinha o ovo. Esse prato é uma delícia para ser comido puro. Você rega com um pouquinho de azeite. E tá aqui. Esse bacalhau sensacional. A receita você não precisa anotar, você sabe, né? Porque tem muita gente que me para na rua e diz assim, ah, eu queria tanto aquela receita, diz assim, é só ligar que mandam. Não mandam nada, mandam, pode ligar que a gente manda. Por fax ou pelo correio. Bom, então esse é o bacalhau da minha avó. Vou botar aqui no prato. Pode comer ele puro, que é gostoso. Só regadinho de azeite. Então tá aqui esse bacalhau. Tem gente que chama também de bacalhau espiritual. O último prato que eu vou fazer, deixar aqui na mesa para depois a gente provar tudo. Tira esse negócio aqui para mim, Guilherme, por favor. A última coisa que eu vou fazer são as pataniscas de bacalhau. Pataniscas seriam pastéisinhos de bacalhau. Não, se bem que pastelzinho de bacalhau em Portugal é o bolinho de bacalhau mesmo. Isso aqui não é bolinho de bacalhau, o nome disso é pataniscas. Bom, para misturar essas pataniscas, eu uso o bacalhau com leite. Para isso eu estou usando essa tigela, que não sei se reparou, eu usei esse conjunto de tigelas inox o programa inteiro, conjunto de tigelas gourmet. A gente bota salsa e cebolinha. Esse aqui é fácil, esse é mole. Bota a farinha. Os ovos. E o leite. Bom, tá tudo misturado. Essas tigelas são fundamentais na cozinha, eu uso sempre, você que acompanha o programa, me vê qualquer coisa eu faço nessas tigelas, porque elas são muito práticas. Bom, você pode guardar na geladeira, porque o inox não tem problema, ela não pega cheiro dos alimentos. Então aqui está pronta as pataniscas. Agora a gente vai fritar. Você tira isso daqui para mim, por favor, Guilherme. Então a gente vai fritar. Cadê a colher? A gente faz o seguinte. Eu esqueci de temperar. Para temperar, a gente usa o porta-tempero. Que é esse porta-tempero aqui, sensacional, que eu já tinha tirado o sal, o azeite, que é um porta-tempero móvel e giratório. Ele é fácil manuseio, você prende, enfim, você pode botar o tempero que você quiser. E já vem com o nome, até 8 temperos. Botei o sal, a pimenta. Aí você tem tudo sempre organizado, sempre à mão, leva para qualquer lugar da cozinha. Então, volto a deitar as colheradas.
E é esse, as pataniscas. Agora a gente espera fritar um pouquinho. Vamos dar uma olhada no suflê, para ver como é que tá. Olha, já está crescendo. Tomara que dê tempo de ficar pronto. Está quase pronto. Porque tudo já era pré-cozido no suflê, então não tem muito mistério. Então estão aqui as pataniscas. Ou então estão fritinhas. A gente deixa escorrer um pouco. Pega aqui, ó. Estão prontas as pataniscas. As verdadeiras pataniscas portuguesas. Você serve de aperitivo e tal. Então aqui elas. Vou pegar o suflê para a gente dar uma olhada. O suflê eu vou mostrar para vocês, mas ele não ficou totalmente pronto. Olha só, mas está ficando com uma cara boa. E esse foi o De Gourmet sobre bacalhau. O De Gourmet bacalhau especial. Que eu vou até dar uma provadinha nesse bacalhau, que ele ficou com um cheiro tão bom. Deixa eu ver como é que tá. Foi um prazer estar com você. Até o próximo. A população de São Paulo irá reagir às propostas que serão apresentadas pelos candidatos. O que o paulistano deseja saber hoje não é blá 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 e lero lero. O que o cidadão paulistano deseja saber quando os candidatos apresentarem-se na televisão, ele quer saber do seguinte: qual desses candidatos que eu estou ouvindo, escutando nesse período eleitoral tem condições ou melhores condições de resolver o problema da insegurança de que eu sou vítima com a minha família. A insegurança só é uma questão do município. E eu vou chegar aí, Qual desses candidatos tem condições de me dar um alento, de me dar uma esperança de que eu vou retomar o meu emprego? Qual desses candidatos tem condições, na minha avaliação, de melhor implementar um sistema de transporte viável para o estado de São Paulo? E assim por diante. Hoje, o cidadão brasileiro, ele não quer mais saber dessa conversa fiada. Não, porque fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Ele não quer mais saber de discussão e de ataques pessoais. Ele quer saber dos candidatos qual deles vai resolver o seu problema. Tirá-lo desse estado de sítio permanente em que o paulistano hoje está inserido. Dar a ele uma esperança. Isso é que é o fundamental. E naturalmente, quer dizer, tudo isso que se passou, e eu pretendo fazer uma reflexão com a população. Eu pretendo todos aqueles episódios que eu vivi, todo aquele enorme sofrimento a que eu fui submetido, eu pretendo compartilhar com a população paulistana num espaço do meu programa eleitoral. Eu pretendo passar aquelas imagens do meu impeachment. E pretendo fazer, por exemplo, com você que hoje está em casa, compartilhar com você daquele momento e rememorar o momento da minha saída do meu impeachment do Palácio do Planalto. Quero compartilhar com vocês o que eu senti naquele momento, como eu vivi aquele instante. Quais foram as pessoas que cometeram determinadas e terríveis traições. Apresentar novamente a cena da votação no Senado da República e na Câmara dos Deputados, que me impediu de participar, de exercer a função pública por 8 anos. Aquelas mesmas pessoas. Então, isso eu desejo fazer essa reflexão para mostrar que eu não tenho nenhum receio de nada, até porque hoje, desses políticos que aí estão, eu sou o único que pode apresentar à população brasileira um atestado passado e dado pelo Supremo Tribunal Federal de inocência em relação a todas as acusações que me foram feitas. Se eu quisesse buscar facilidades, eu procuraria um centro que não fosse, como você disse,
é um ninho de uma certa ave, que é São Paulo. Uma cidade que, enfim, tem um partido como o PT muito forte, que tem o não sei mais quem, tem isso, tem aquilo, que foi uma cidade que fez uma manifestação a favor do meu impeachment. Então, aí está uma prova clara de que eu não estou procurando facilidade, de que eu não estou querendo escamotear a minha presença desses grandes centros. Eu trago o meu nome ao escrutínio popular na maior cidade da América Latina e do Brasil. Eu quero participar aqui da solução dos problemas de São Paulo e, ao mesmo tempo, colocar o meu nome ao julgamento popular. Presidente, aí é que nós vamos... tem essa questão que é importante. São Paulo foi o centro que gerou a manifestação popular a favor do seu impeachment. Aqui nasceram os caras pintados... E aqui nasceu a minha vitória. Viu, João? Porque eu quero o seguinte, isso não pode se falar assim, porque São Paulo... Mas a derrota sucedeu a vitória, né, presidente? Sim, estou dizendo, mas São Paulo, e como pode agora sucedendo aquela debacle, pode suceder uma nova vitória, um ressurgimento. Mas o senhor tem acompanhado as pesquisas? O que eu digo é o seguinte, é que São Paulo, não se pode falar nada, porque tudo o que acontece no Brasil, em relação a qualquer político, figura nacional, tem em São Paulo seu principal foco. Pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais eu tenho acompanhado, não colocaram aí do meu nome, a não ser uma que saiu no estado de São Paulo e que foi muito interessante. Você sabe que tem um elevadíssimo índice de rejeição em São Paulo. E aí vamos conversar sobre a rejeição. Não é elevadíssimo índice de rejeição. Aí a pesquisa foi feita e diz assim, Collor tem 14,9 de aceitação em São Paulo, sem nem o meu nome ter sido colocado como candidato a prefeito. Então veja que no momento em que meu nome não era nem cogitado, estou há 8 anos longe da mídia, 8 anos longe do diálogo com a população, enquanto os meus adversários tiveram todo esse tempo para reacender aquela chama dizendo que eles são os patriotas, são os corretos, os honestos. Eles que a gente conhece muito bem quais são. Bom, e aí vem a matéria e depois um subtítulo dizendo, e tem rejeição de 83% dos paulistanos. E aí eu vou fazer um raciocínio com você e com o telespectador. Em 1989, cito 89 porque foi a última eleição da qual eu participei, eu cheguei ao final eu comecei a campanha com 2% das intenções de voto. Ora, o Brizola tinha 20%, o Lula tinha 23%. Eu comecei com 2%. Ora, se eu comecei com 2%, entenda-se, havia 98% de rejeição ao meu nome. Se a gente entender por rejeição, uma opção... Numa opção... Eu vou lhe mostrar, vou lhe provar que... Poderia haver desconhecimento. Vou lhe provar... Naquele momento o senhor não era um candidato de grande projeção. Mas vamos avançar. Então, conclui-se que 98% estava rejeitando o meu nome, seja por desconhecimento do meu nome, seja por qualquer outro motivo, seja porque preferia um outro candidato. A eleição avança. No primeiro turno, eu já era um candidato conhecido, concorda? Era um candidato conhecido. Então, eu termino o primeiro turno em primeiro lugar, com cerca de 25% dos votos. Ora, se eu obtive 25% dos votos, a conclusão lógica é que 75% rejeitou a minha candidatura, porque teve uma outra opção. Vamos mais adiante. No segundo turno da eleição, eu já estava melhor ainda conhecido. Eu tive 56% dos votos. O meu adversário teve 44%. Logo, eu tive 44% de rejeição. Então, você imagina que possa repetir essa trajetória essa coisa de rejeição, é preciso tomar muito cuidado quando se fala em rejeição. Muito cuidado. O que deve acontecer numa campanha e o que só ia acontecer é que os candidatos procuram aumentar o seu grau de aceitação e diminuir o seu grau de rejeição, para que, nesse cotejo, a aprovação seja superior à reprovação, para que seja permitida a ele ter chance de vitória. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse tema político com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Daqui a pouquinho, Show Business retorna entrevistando o ex-presidente Fernando Collor. Me acordo quando chegar lá. Sobre a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ser candidato a prefeito em São Paulo significa, no mínimo, um investimento de 25 milhões de reais, no mínimo.
É o que se estima, pelo menos, o que dizem os cientistas políticos, os analistas. Onde é que o senhor vai conseguir dinheiro para financiar a sua campanha? Não tenho a menor ideia, quer dizer, eu acredito que nenhum candidato hoje, respondendo a essa pergunta, possa afirmar a você onde irão buscar recursos que alimente o alicerce de uma campanha eleitoral. Quanto aos números que você me traz, são números que, para mim, me surpreendem. São números que me parecem elevados para uma campanha aqui em São Paulo. Mas, presidente, custo de 25, 20 ou 15, será necessariamente uma campanha cara. Onde o senhor vai buscar recursos? Será uma campanha que necessita de recursos para alicerçá-la, né? Então, eu irei buscar esses recursos na mesma seara em que todos irão buscar. Ou seja, participação da população, participação dos militantes do partido, participação dos simpatizantes e dos empresários que queiram colaborar e contribuir com a campanha. Mas, presidente, que militantes? De que partido? Militantes não é do partido A ou B, são militantes do Collor. Naturalmente, se você ver a pesquisa, verificar a pesquisa que foi feita, que me dá aqui em São Paulo já 15% para a candidatura que eu quiser formular, esses são militantes do colorismo. São movimentos que estão hoje vivos. Tem o movimento Desperta Brasil, existem vários movimentos. Nesse movimento? Mas claro que eu acredito. São movimentos populares, são movimentos de base, são movimentos tão válidos e tão coerentes quanto o movimento de qualquer um outro partido. Então, recursos sempre de campanha vêm das mesmas fontes. Isso não se muda. Você acha que os empresários voltariam a financiar a sua campanha? Eu acredito que sim, porque se também não quiserem, não há problema. Eu faço a campanha, a minha campanha será do tamanho que eu puder fazer. Certo? E o tempo de televisão? Enquanto eu tiver voz, disposição, saúde, garra, vontade e determinação, eu ando pelas ruas, faço pequenos comícios, não há nenhuma dificuldade. Eu vou fazer uma campanha do tamanho dos recursos que eu tiver em disponibilidade para mim. O senhor não vai ter temor de caminhar, de fazer aquelas caminhadas como o senhor fez na presidência da República? Mas, João, rapaz, como é que eu vou ter temor disso? De ser vaiado, de ser... Mas isso faz parte. Instigado. Mas isso faz parte. Preparado para somente eu. Não, mas eu estive em 89, vocês assistiram em 89. Foi a campanha, até por ser a primeira... depois de quase 30 anos, foi a campanha mais violenta que já se viu nesse país. Em que eu fui apedrejado, em que eu reagiu até em alguns momentos. Sim, claro, porque ninguém tem sangue de barato. Eu não sei se reagiria, depende muito do momento. Depende muito do momento. A gente não sai de casa dizendo assim, não, se eu der uma topada numa pedra, eu vou reagir assim. Se alguém me fechar, eu vou reagir assado. Isso depende da reação natural de um ser humano no momento em que essa situação se configurar. Mas, presidente, que partido? Quer dizer, qual é o partido que vai abrigar a sua candidatura? O partido é o PRTB, o partido ao qual eu estou filiado, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E gostaria até de aproveitar o seu... Mas como o Nanico era também o PRN, que foi o meu partido em 89 e que elegeu o primeiro presidente da República pelo voto direto, depois de 30 anos de jejum e abstinência do voto. Mas isso também não acabou sendo um problema, esse partido Nanico... A falta de base parlamentar, mas a base parlamentar, eu aprovei no Congresso Nacional o mais revolucionário programa econômico, a ponto do ex-ministro Delfim Neto e deputado federal, logo depois do início do meu governo, ter me visitado no Palácio do Planalto e ter me dito: presidente, nem eu, ministro da Fazenda, do governo militar, ditatorial, tendo o AI-5 na mão, nem eu conseguiria fazer, e ainda mais com a aprovação do Congresso, um programa econômico como esse. Então, engana-se aqueles que pensam que o fato o meu governo teve uma deficiência por falta de base parlamentar. Eu nunca deixei de aprovar no Congresso nenhuma das medidas consideradas fundamentais para a implementação do meu programa econômico. Sempre contei com a colaboração do Congresso Nacional e sempre formei essa base de sustentação, que naturalmente, logo depois do segundo ano de governo, começou a se esfacelar, como nós estamos vendo hoje, se esfacelar a base parlamentar do Fernando Henrique Cardoso, a despeito de ele ter um partido que se diz forte, ter uma aliança de um partido profissional e competente, como é o PFL, e ter também a adesão do PMDB. O senhor vai construir alianças para a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo? Sem dúvida, porque, João, não há nenhuma possibilidade de uma candidatura majoritária ter chance de vitória sem que se faça aliança. Todos aqueles candidatos majoritários que acham que podem ganhar sozinhos, perdem a eleição. O senhor não Todos fez os isso candidatos quando foi estreitos, candidato a presidente? não, e nem farei. E nunca farei. Eu, quando fui candidato a governador,
que foi a primeira eleição majoritária de que eu participei, a minha aliança ia do PDS ao PCdoB. Uma candidatura ampla. Mas eu nunca agora, respeitei. focando em São Paulo, E agora, quer dizer... Você pode fazer aliança com quem? Não sei com quem. Eu digo a você que a minha candidatura é uma candidatura ampla. Ainda está muito cedo para se tratar de alianças. Nós temos que cobrir todos os prazos da legislação eleitoral e adequarmos as nossas conversas a esses prazos. Agora, A questão de alianças aqui só será resolvido depois do carnaval do ano que vem. Mas falando sobre prazos, há uma questão legal, quer dizer, há uma dúvida se o senhor pode efetivamente ser candidato já, quer dizer, postular a sua candidatura, considerando o prazo de 8 anos. O senhor já analisou isso com seus advogados? Mas, claro, eu não iria me predispor a ser candidato a qualquer coisa, muito mais a prefeito, quanto mais a importância dessa disputa da Prefeitura de São Paulo, se eu não tivesse uma base jurídica sólida para dizer à população, sou candidato a prefeito de São Paulo. Então, isso aí não há a menor dúvida, se houver contestação, e eu acredito que os adversários irão fazer, nós estamos prontos para rebater, mas não há nenhuma dúvida quanto à possibilidade de eu me apresentar como candidato e de, se eleito, tomar posse no dia 1º de janeiro de 2001. Mas, presidente, como é que o senhor vai convencer o eleitor de São Paulo que o senhor não está usando a prefeitura ou a sua candidatura, vamos falar aqui apenas em termos da sua candidatura, como uma escada para a sua candidatura à presidência da República? Mas eu não estou querendo convencer ninguém disso, até porque essa é uma possibilidade. Quer dizer, eu sou candidato agora, mas claro, se eu sou candidato a prefeito de São Paulo, caso me eleja, e as circunstâncias em 2002 me favorecerem e a oportunidade surgir, serei candidato a presidente da República, data vênia, a população paulistana, que eu acho que São Paulo vai até se sentir bem tendo um prefeito seu como candidato a presidente da República. Até porque é uma pessoa que conhece, já melhor conhecedor dos problemas de São Paulo, da cidade, e que pode, como presidente da República, ajudar muito mais São Paulo pelo compromisso que tem de ter sido ex-prefeito da capital. Mas, presidente, falando agora sobre o conhecimento, que conhecimento efetivamente o senhor tem? O senhor está ausente do país há quase 8 anos, ausente de São Paulo há muitos anos. O senhor agora começa a definir o seu domicílio aqui. Qual é a base que o senhor tem para conhecer efetivamente os problemas da cidade e poder defender o seu programa de governo? Eu conheço muito mais do que a cidade. Eu conheço a alma e o sentimento do povo brasileiro. Eu conheço a alma e o sentimento do paulistano. Eu sei o que vai no coração e no sentimento do paulistano. Você acha que isso basta? E é por isso, mas claro que basta. Além disso, eu tenho toda uma bagagem que ninguém tem. Qual dos candidatos pode chegar e dizer, eu fui prefeito, fui governador e fui presidente da República? Mas eu acho que isso é um atestado puro e simples. Isso aí é uma componente importante, porque para administrar uma cidade como São Paulo, e eu estou considerando em todos os meus estudos sobre São Paulo, a capital, como um país. São Paulo é um país. É um país. É um país que tem de grandes contrastes. É um país que tem ilhas de extraordinária prosperidade e nichos de miséria, de penúria, de sofrimento e de dor. Então, alguém que já teve a oportunidade, né, de ter sido prefeito, governador e presidente da República, é claro que ele está melhor apetrechado do que qualquer um outro. Aí está uma comissão agora de cidadãos, representantes da sociedade civil, gente pobre, gente humilde, pedindo uma avaliação do senhor para os problemas da Vila Clementina ou do Jaçanã. O senhor seria capaz de avaliar quais os problemas da Vila Clementina ou do Jaçanã? Mas antes de falar da Vila Clementina e da Vila Jaçanã, nós temos que resolver os problemas cruciais da população. A população, se você perguntar, vem cá, da Vila Jaçanã, você prefere que se resolva aqui o problema da linha d'água, do meio-fio, ou eventualmente do poste ou da iluminação pública aqui da sua rua ou do seu logradouro? Ou você prefere que se resolva a questão da violência, você prefere que se resolva a questão do transporte urbano, ou você prefere que resolva-se a questão do desemprego, que já retirou do local de trabalho o seu marido, o seu filho, o seu parente? Eu acho que pelas questões macro o senhor consegue convencer aquele cidadão, aquela cidadã? Mas eu não tenho a menor dúvida. Não, mas quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E depois disso, vai as gradações, né? Nós temos que fazer, além dessas questões que eu levantei, temos que fazer também, dar uma nova formatação
né, na estrutura administrativa da prefeitura. Nós temos que fazer com que essas administrações regionais funcionem de acordo com as aspirações da comunidade. Quer dizer, não pode o administrador ser meramente uma figura indicada pelo político A ou B ou C, mas tem que ser uma pessoa compreendida pela comunidade como alguém capaz de atender às suas expectativas. Até neste tema, presidente, eu estou acompanhando, a Câmara Municipal de São Paulo já cassou 2 vereadores. E o terceiro, que seria cassado, foi cassado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Livrou um da cassação, erroneamente, até na minha opinião, mas tem 2 vereadores cassados e está sob o foco, sob a mira da opinião pública, exatamente por atos de corrupção promovidos por vereadores, principalmente em relação às administrações regionais. O senhor acha que a cassação desses 2 vereadores e aquele que não foi cassado, qual é a sua avaliação? O senhor acha que a Câmara agiu bem ao cassar, ao punir com a perda do mandato os 2 vereadores e agiu bem ao manter um vereador tido como corrupto, mantendo o seu mandato? A minha avaliação é que toda e qualquer desatino cometido na órbita da administração pública deve ser exemplarmente punido depois de comprovada a veracidade das denúncias. Acho que a Câmara dos Vereadores deve uma satisfação à população de São Paulo e de falar de uma forma clara, transparente e objetiva sobre o que se de fato passou e o porquê de se tomar a decisão de cassar ou não cassar. Essa é uma questão que a Câmara de Vereadores tem que prestar contas à população de São Paulo. No próximo bloco, nós continuamos a entrevista com o ex-presidente Fernando Collor. Vamos saber dele como sobre dos problemas de São Paulo aos paulistanos, por cima de pau e pedra. Porque essas dificuldades, eu acredito que vão me ensinar e vão me fortalecer. Então, eu estou procurando exatamente isso. A minha reinserção no cenário político nacional, por intermédio de São Paulo, ciente que eu estou de que eu posso oferecer a minha contribuição para a solução dos problemas que afligem o cotidiano do paulistano. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Presidente, neste final de entrevista, o senhor, ao completar 50 anos, o senhor sente, até pelos seus cabelos brancos, mais sereno, mais equilibrado, até na sua relação pessoal, sua relação com a sua esposa, sua relação com a sua família, sua relação com seus amigos? Porque em alguns momentos dessa entrevista eu sinto que volta o Fernando Collor impetuoso, duro, combatente. Sim, me lembra o Fernando Collor antigamente, dos 42 anos. Antigamente o que havia era exatamente isso, né? A impetuosidade em todas as áreas da minha relação, tá certo? Hoje não, hoje eu sou hoje diferente do que eu era há 10 anos atrás, quando assumi a presidência da República, sem dúvida, até porque o sofrimento é muito grande, a experiência que eu adquiri foi enorme, e a gente aprende com o sofrimento, né? Agora, quando eu estou na liça, quando eu estou provocado no campo político, aí eu não posso refrear esse ímpeto e essa minha vontade, não é, de mostrar os meus argumentos. Se eu não estivesse com essa mesma gana e com essa mesma vontade, aí sim se poderia dizer, mas ele deu uma mudada, mas não é o mesmo. Então, essa é uma característica que eu tenho e que eu pretendo conservar na lide política. Mas esse Collor, esse Fernando, já não existe na relação pessoal. Tá bem. Presidente, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter vindo. Bom. Obrigado a todos. E você que está em casa, continue ligado, obrigado pela sua audiência. O Show Business volta na próxima semana, no mesmo dia em que você tem graus distintos, você tem um tipo de grau para longe e um grau diferente para perto. Anos em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Para muitos, um exílio dourado. De que forma o cidadão Fernando Collor sobreviveu economicamente todos esses anos? É a pergunta que eu dirijo ao ex-presidente Fernando Collor. Você me colocou como 7 anos morador de Miami, eu até que gostaria de ter estendido tanto esse período, mas não, a diferença é grande, de 7 que você afirma para 2. Né? Foram 2 anos em que eu fui para Miami e basicamente para recuperar-me emocionalmente das feridas que eu recebi em todo esse processo. Eu não desejo a nenhum adversário meu o sofrimento pelo que passei. Foi um sofrimento e você acompanhou, porque
conhecemos há algum tempo, e você sabe que o que aquilo significou em termos familiares, em termos pessoais, em termos de projeto de vida, em termos de alguém que chegou à presidência da República pelo voto popular e que foi arrancado da presidência daquela maneira. Foi para me recolher, refletir e também para terminar o meu livro. O livro em que eu conto as minhas experiências, conto histórias e fatos que ocorreram e que eu espero, em algum momento daqui por diante, publicá-lo. Presidente, agora, nesse exílio, sob pretexto de reflexão e de retomada, vamos dizer, do seu prumo, quem financiou o seu exílio? Quer dizer, como é que o senhor conseguiu ter casa, automóvel, sustento, ter a família, num bom padrão em Miami? Mas do mesmo jeito que sempre sobrevivi, porque você também sabe, não é, que a nossa família é uma família que dispõe de alguns recursos, não é? Nós temos empresas, né, em Alagoas, e foi sempre isso dito, como eu sempre falei, claramente, não é? E tudo isso colocado devidamente nas diversas informações que são prestadas regularmente às autoridades deste país, com recursos auferidos das empresas da minha família. Os senhores consideram um homem rico? Eu considero uma pessoa de classe média alta. Isso não quer dizer que seja rico. Aliás, porque hoje no Brasil não há rico. Hoje no Brasil há remediado, não é? Porque os ricos estão se tornando remediados. Então, se o rico é remediado, o rico está virando proletário, e o proletário está virando miserável. Né? Porque essa política... E o miserável é isso, é esse desespero que toma conta. É um sobrevivente dessa história de coisas em que se encontra a nação brasileira. Presidente, o senhor pretende usar, vamos dizer, o senhor sendo um homem, como o senhor se declarou, um homem de classe média alta, o senhor pretende usar os seus recursos pessoais, por exemplo, para ajudar a financiar a sua campanha aqui em São Paulo? Claro, João, isso aí a gente usa, você vê qualquer pessoa que participe de uma campanha, é claro que além do que eventualmente tenha na campanha, gasta do seu também, sempre, isso sempre acontece. Então já fez a sua poupança para poder fazer esse investimento? Presidente, virando a página, mas falando ainda, lógico, sobre política, o seu filho, Arnon Afonso, agora presidente do clube CSA, é isso mesmo? CSA. Combativo CSA. Centro Esportivo. Do qual o senhor foi presidente do clube e praticamente foi lançado à vida pública a partir desse momento. Depois o senhor foi eleito prefeito de Maceió e governador do seu estado, o estado de Alagoas. E deputado federal. E deputado federal também. O seu filho, Arnon Afonso, vai cumprir carreira política? Eu acredito que sim. O Arnon é uma vocação política irresistível. Ele tem muito espírito público. E ele deseja participar do processo político brasileiro. Gosta de futebol, como você gosta, eu gosto, nós gostamos. E agora, recentemente, foi eleito presidente do CSA, que é o clube da maior torcida de Alagoas. Que idade tem o Arnon? Arnon tem 23 anos 23 de idade. Anos. E o que o senhor imagina? O que o senhor discute com ele? Uma candidatura a prefeito de Maceió, deputado estadual? A tendência dele é de se apresentar como candidato a deputado federal em 2002. Deputado federal em 2002. E o senhor imagina, o que o senhor olha no destino do seu filho? O que o senhor enxerga no horizonte? Ele tem um grande destino, Ele é um grande menino, ele é um rapaz de muitas qualidades e eu prenuncio para ele um destino muito auspicioso na política. Ele pede os seus conselhos, presidente? Ele dialoga com o senhor? Mas claro. Inclusive sobre os traumas pelos quais ele mesmo passou? Sim. Isso, conversamos já muito sobre isso. Presidente, o senhor já falou aqui sobre mágoas e tal, eu queria saber, o senhor se sentiu traído pelos seus amigos, pelos seus aliados? O senhor tem mágoa dessas pessoas que conviveram, compartilharam do seu espaço, da sua casa, do seu palácio? Viver na política é conviver com traições. Não é? Isso não é de agora. Isso, em qualquer país, em qualquer momento, viver na política é conviver com traições. É a síndrome do poder, presidente. Então, e é o poder, não é? E é o poder. Então, isso... O poder atrai, quando não se tem o poder, à distância, a gente vê aquele negócio quando está longe do poder, o capim cresce na porta da casa, não é? Enfim, quando se está no poder é sempre aquela exuberância, todo mundo cortejando. E isso é normal, eu já passei por isso quando saí da prefeitura, quando saí do governo. Tem uma lista daqueles que o senhor não gostaria mais de ver
ao seu lado? Vamos dizer até que o senhor não os odeie, mas o senhor tem uma listinha daqueles que o senhor gostaria de não ter ao seu lado? E a política também tem uma coisa interessante, porque os inimigos de ontem serão os correligionários de amanhã. Os correligionários de hoje serão os inimigos de amanhã. Como é que o senhor trata os seus correligionários e os seus inimigos? Isso a gente com tem essa que, síntese. a gente tem que tratar o que é o seguinte: nós temos que perdoar. Perdoar sempre. Eu perdoo sempre. Não guardo, por isso não guardo nenhuma mágoa, nem nenhum ressentimento. Mas não perdoar. Mas você, a pessoa, não pode esquecer. Não pode até esquecer, não pode esquecer. Porque se a gente esquecer, a gente perde a base do nosso aprendizado para o futuro. Então o senhor perdoa, mas não esquece? Não esqueço, não posso esquecer, ninguém pode esquecer, porque se a gente esquecer, a gente deleta, né, da memória um dado importante para a sua experiência e para o seu futuro. Presidente, qual é a memória que o senhor tem do seu irmão, Pedro Collor? Do Pedro eu guardo os bons momentos. Sem esquecer? É os bons momentos. Eu guardo do Pedro os bons momentos, né? Eu guardo do Pedro os bons momentos. Momentos da nossa infância, da nossa adolescência, a infância de um rapaz, de um menino que sempre estava comigo, ao meu lado, porque lá em casa nós somos 5, e a diferença do primeiro bloco, dos 3 primeiros, para mim, para o nosso bloco, meu e do Pedro, é de 6 ou 7 anos. E a diferença minha para o Pedro era de 3 anos. Então nós convivíamos e vivíamos muito juntos, né? Então é dessas recordações que eu me alimento quando eu penso no nome dele. E das denúncias que ele formulou contra o senhor e que acabaram determinando o seu impeachment? Ele foi uma vítima de um plano urdido de uma forma cruel, né? Urdido por quem? Urdido por aqueles que mais tarde foram flagrados com as mãos, né, nos recursos da merenda escolar, das escolas, aquele pessoal do orçamento, né, o presidente da Câmara dos Deputados, o arauto da moralidade pública, que, sendo advogado e um homem das letras, né, praticou a maior violência jurídica que já se teve notícia nesse país, que patrocinou aquela pantomima dentro do Congresso Nacional. Esse mesmo que mais tarde se mostrou um assaltante dos cofres públicos com todas as letras. O senhor irmão Pedro foi vítima de um plano... Mas sem dúvida, adredemente urdido, claro, sem dúvida. Ele foi vítima e já estava naturalmente doente, não é? Porque ele morreu com 3 tumores na cabeça. 3 tumores na cabeça. E... O senhor acha que ele estava fora, por exemplo, das suas faculdades mentais normais, quando fez a entrevista para a revista Veja? Ele fez um exame aqui em São Paulo, que a minha mãe percebeu que ele estava tendo um comportamento diferente. Mesmo antes de todos esses episódios serem iniciados. E aí, minha mãe, a premonição de mãe, ela falou, eu acho que ele tem alguma coisa no cérebro, alguma coisa na cabeça que não está muito bem. Ela achava que era um fundo neurológico. E mandou fazer aqui os exames. E esses exames deram a normalidade absoluta do que das faculdades mentais, da questão neurológica e tudo. Bom, mas 2 ou 3 meses depois desse exame, ou menos, não me lembro bem a data, mas se inicia todo esse processo. E dali a mais 4 meses, ele morre com 3 tumores no cérebro. Quer dizer, será que essa doença surge de uma hora para outra e em 3 meses leva a pessoa à morte? Então é só essa dúvida do leigo, entende? Eu não sou médico, eu não sei. Quando o seu irmão morreu? Eu senti muito, eu senti uma perda de um irmão. Por mais que ele tenha feito tudo aquilo, mas era irmão, é sangue. Mas restou uma mágoa, né, presidente? Não restou mágoa nenhuma. Nenhuma mágoa. Nada, absolutamente nada. Eu estou sarado desse tipo de coisa. Presidente, já que estamos, infelizmente, no tema mórbido, PC Farias. PC Farias não é tido hoje a qualquer cidadão consciente como um exemplo de moralidade. Ele errou. Qual é a sua avaliação? Ele errou. Ele avançou demais, não é? E começou a estabelecer canais de comunicação paralelos ao governo.
Tanto é ele que... era seu amigo, e amigo pessoal. Não. Ele era e foi uma pessoa muito importante na campanha eleitoral. Sem dúvida, foi muito importante na campanha eleitoral. Depois da posse, da minha posse como presidente da República, nós nos afastamos. 6 meses foi ou na minha festa de aniversário, ou num encontro, no aniversário de uma outra pessoa, em que nós nos encontramos, e ele veio falar comigo: oi, Fernando, tudo bem? E eu disse: Fernando, até o momento em que eu assumi. A partir de agora, por favor, presidente Fernando Collor. Porque eu notei que, nesse momento, ele quis mostrar uma intimidade com o presidente da República para as pessoas que estavam naquele ambiente. E, a partir daí, nós nos afastamos. E ele, então, errou ao estabelecer contatos paralelos, usando, muitas vezes, o nome de autoridades e até o meu. Mas o senhor não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento, tanto não tinha. Então o senhor era mal informado. Tanto não o PC tinha. Farias navegava em São Paulo, nas salas de grandes empresários, grandes Mas tanto empresas. não tinha que eu me lembro uma vez, quando eu comecei a escutar essas coisas, né, da ação dele, numa reunião ministerial transmitida em cadeia nacional de rádio e televisão, eu disse: quero dizer aos senhores que os senhores não podem e não devem, não preciso nem dizer isso, mas quero reafirmar, atender a nenhum pedido que chegue por quem quer que seja, político ou não, falando em meu nome. Eu estou desautorizando os senhos e todos os escalões do governo federal a fazer esse tipo de atendimento. Quando as denúncias começaram, e todo esse processo que levou à minha cassação, a primeira página do processo é um ofício meu, como presidente, ao Procurador-Geral da República, pedindo ao procurador e determinando a ele que abrisse todos os inquéritos necessários para apurar as denúncias que estavam pululando pela imprensa de que havia a participação do senhor Paulo César Farias em ações tais e quais. Esse processo iniciou a meu pedido. Quer dizer, se fosse do meu conhecimento, se eu tivesse conhecimento da... de pressão, né? Não. Já vivia não, senhor. Pressionado pela opinião pública. Isso, não, senhor. Não, senhor. Esse processo foi iniciado a partir da entrevista que o Pedro deu à revista Veja. Foi aí que a denúncia foi formalmente formulada. Ele fez uma denúncia. E fez uma denúncia ainda mais sendo irmão do presidente da República. Então isso é um fato sério, grave. O senhor acha que o PC Farias foi assassinado, deliberadamente assassinado, para apagar arquivo e abrir cofres? Não, eu não sei dizer. A minha intuição acha que não. Que não? Mas que não foi assassinado, que aquilo foi um crime passional. Mas agora foi reaberto novamente o processo que apura a morte dele e da namorada. Não é? Vamos aguardar o desfecho. O senhor acredita que tenha sido um crime passional? Eu acredito. Agora, é a minha intuição que fala isso. O senhor mantém agora, ainda eu não sou policial, nem delegado, nem tenho a proficiência técnica para fazer análise de laboratório para saber se foi realmente um crime ou se foi assassinato. Para finalizar esse bloco, fazendo uma pergunta maldosa, quem vai ser o seu PC Farias na sua campanha? Essa é a primeira pergunta maldosa que você faz, né? As outras não foram. Nem um pouco. Tá bom. Quem vai ser o seu PC Farias na sua candidatura a prefeito? Olha, eu gostaria muito que fosse, sem desmerecer, longe de mim, mas eu gostaria muito que fosse Dom Luciano Mendes de Almeida. Eu acho que o tesoureiro de qualquer campanha de político hoje tem que ser uma pessoa acima do bem e do mal, não é? Mas já que Dom Luciano não pode, quem será? Mas quem disse a você que não pode? Deixa que ele diga isso publicamente. Foi feito agora o convite. Vamos ver a resposta dele. Bom, mas se ele responder negativamente, eu volto ao seu programa. Na hipótese dele responder negativamente, o senhor já tem alguém que vai cuidar não, aí tenho que do ver dinheiro da sua campanha? Mas tenho que ver alguém que tenha assim um padrão, né, um padrão do Dom Luciano. Alguém desse quilate. Seria alguém da sua família, não? Não. Na minha família não tem nenhum que participe do clero brasileiro. Agora, o senhor vai buscar esse nome, porque isso é importante, porque esse episódio do PC Farias, que foi seu secretário... Mas é exatamente por isso que eu estou dizendo, eu tenho que ter uma pessoa, por ter isso sucedido, que sucedeu comigo, né, em função de alguém que foi o tesoureiro da minha campanha eleitoral, eu preciso ter alguém nesta função que esteja acima do bem e do mal. Eu tenho que ter exatamente um cuidado redobrado, que os outros candidatos talvez não precisem tê-lo. Presidente, o senhor reconhece que houve uma mudança no comportamento do eleitorado, aliás, provocado exatamente pelo movimento dos caras pintadas. Este eleitorado
seja jovem, seja classe média, tenha uma idade mais avançada ou não, o senhor acha que esse eleitorado está ainda receptivo a esse estilo, vamos chamar assim, olímpico do Fernando Collor? Houve uma mudança muito impressionante para mim. Por exemplo, tenho centenas e centenas e centenas de e-mails de caras pintadas, de ex-caras pintadas, né? Dizendo e falando... Arrependidos e dizendo que foram manipulados. Tem, por exemplo, uma grande liderança dos estudantes de nível secundário de Minas Gerais, que lidera, é presidente do maior diretório de estudantes secundaristas do Brasil, que outro dia deu um depoimento belíssimo, disse: eu fui cara pintada, saí às ruas, mas quero dizer que fui manipulado, que fui utilizado, não é? Presidente, já que o senhor falou em Minas, eu não vou resistir a perguntar. O senhor escolheu bem a época como vice-presidente? Não escolhi bem. Itamar Franco? Não escolhi bem porque também eu não tinha alternativas. O meu grande problema foi que os vices que eu convidei, cheguei a convidar, eu não tive não cheguei a um bom entendimento com eles. O meu vice, o vice que eu queria para compor a minha chapa, era o ex-governador Hélio Garcia, que não pôde aceitar. Depois eu tentei a deputada Márcia Kubitschek, que também por problemas outros não pôde aceitar. Eu havia colocado na minha cabeça que o meu vice teria que sair de Minas Gerais. Então, daí o Hélio Garcia e a Márcia. E aí, quase chegando ao momento da convenção e o momento do pedido de registro de candidaturas, eu não tinha sequer candidato a vice. O senhor está me dizendo que foi uma escolha quase que por exclusão. É verdade, foi uma escolha. E o Itamar, ele deve a sua indicação ao deputado Hélio Costa. Foi o deputado Hélio Costa que levou o Itamar lá e, de uma forma muito categórica, me colocou o nome dele como uma boa alternativa para compor a minha chapa. Presidente, qual é a sua avaliação do atual governador do Estado de Minas Gerais, Itamar Franco? Mas é a mesma de sempre, Às vezes eu sei que ele se irrita com as coisas que eu falo e eu me divirto com os faniquitos dele, né, com os tremeliques dele, mas ele sabe, eu não tenho nada contra o Itamar, eu gosto dele. Ele, no fundo, é uma boa pessoa, mas é detraquê, ele é detraquê, não é? Mas é uma boa pessoa, Itamar. Agora, e qual é a opinião hoje do Fernando Collor a respeito do presidente Fernando Henrique Cardoso? Ele é uma pessoa interessante, não é? Muito interessante. Ele tem Traduzindo, presidente. Ele tem uma boa demarche em grandes salões. E daí, eu concluo hoje que a minha intuição estava correta. Ele, para o Ministério das Relações Exteriores, não haveria ninguém que chegasse aos pés dele, porque é a praia dele. Essa é a praia dele. Mas o destino o conduziu à presidência da República, ao Ministério da Fazenda, a questão veio o Plano Real e a presidência da República. 2 vezes. Por 2 vezes. Ele foi feliz no primeiro mandato, urdiu um plano econômico com criatividade, trouxe algumas vantagens, mas ele errou quando jogou pesado na proposta da reeleição, quando ele devia ter jogado pesado na aprovação das reformas estruturais que realmente interessam ao país. Então, nesse momento, ele errou porque ele trocou um projeto de interesse nacional por um projeto nitidamente pessoal, leia-se o projeto da sua reeleição para presidente da República. E, a partir daí, não fez as correções no Plano Real, no momento devido, porque aí já a equipe econômica dizia, se mexer agora, isso vai causar problemas e arrisca não ser reeleito, e temos que tratar da reeleição logo no primeiro turno. E quando veio fazer a correção no Plano Real, foi feito 10 ou 15 dias depois da sua posse, reeditando o que nós já tínhamos visto lá atrás com o Plano Cruzado. Quando o Sarney, a gente se lembra, ele teve aquela reunião em Carajás para se fazer uma mudança no Plano Cruzado. No ano eleitoral, o doutor Ulisses foi lá, o Sarney disse, não faça, porque se fizer a gente rompe. E logo depois da eleição, daquela época, em 86, houve aquele chamado estelionato eleitoral com o Cruzado 2. A mesma coisa aconteceu agora. Então, com esse processo atabalhoado com que foi feita a calibragem do nosso câmbio, a desvalorização, enfim, todos os problemas daí decorrentes, nos levaram a uma situação de
absoluta crise, de uma crise que o país não experimentou ao longo desses últimos anos. O senhor também teve a sua crise, o senhor fez o confisco da poupança, o senhor inovou naquele momento, logo depois de eleito, com o Plano Collor, numa situação única na história econômica do país, talvez do mundo. E o senhor já declarou em alguns momentos que, se o senhor pudesse ter refletido melhor, o senhor não teria feito exatamente aquilo. Quais são as pressões que um presidente da República recebe no exercício do cargo em relação à conduta da economia? Bom, o senhor também envelheceu como presidente da República, assim como o presidente Fernando Henrique. Sim, todos Os cabelos brancos vêm mais rápido. Todos envelhecemos. Veja bem, em relação ao programa econômico, você falou no confisco, eu apenas corrigiria, não é confisco, porque segundo o Aurélio, confisco é quando você toma alguma coisa e não devolve. Eu digo que foi o bloqueio da poupança, porque todos esses recursos bloqueados foram devolvidos, remunerando esses recursos com juros acima da caderneta de poupança. Bom, primeiro ponto foi isso. Segundo ponto, foi um erro. Não, do ponto de vista, segundo o Aurélio, segundo o nosso vernáculo, né? Por amor ao nosso vernáculo. Segunda questão, foi um erro. Foi um erro. O bloqueio da poupança foi um equívoco. Né? Aqui eu já me penitenciei também devido a isso. Não repetiria esse bloqueio. Eu acho que poderia ter havido outros mecanismos que resolvessem o problema da liquidez sem que fosse necessário uma medida tão dura como foi essa, mesmo tendo sido ela aprovada pelo Congresso Nacional. Bom, então as pressões que o presidente recebe são pressões de toda natureza, de toda ordem e de todos os setores. Quais são as mais duras? O presidente da República, ele tem que, recebendo essas pressões, eu vou chegar no desenvolver do raciocínio as pressões mais duras. O presidente da República, o que ele tem que fazer no cotejo dessas pressões é saber, primeiro, qual dessas pressões é legítima, qual dessas pressões atende o interesse nacional e qual delas não atende. Qual dessas pressões pode ter uma consequência benéfica e quais as pressões que podem, do ponto de vista popular, ter um efeito maléfico. E vai por aí. A pressão... Há clima para essa reflexão, mas sem dúvida. Sob pressão? Sem dúvida que há. Sem dúvida que há. Eu me lembro, por exemplo, que no meu governo havia uma pressão muito grande de uma área do empresariado, não é? E uma pressão muito grande do Fundo Monetário. Foram as duas pressões mais fortes que recebi. Quem era o intérprete dessas pressões? Quem eram? Eu diria os setores, né? Porque com a abertura, nós tínhamos aqui as chamadas reservas de mercado. Reservas de mercado eram aquelas... Bom, você não vou explicar, você não sabe. Bom, reservas de mercado. Bom, então tinha a indústria automobilística, tinha a indústria de informática, tinha a indústria química, tinha a indústria do cimento. Esses quatro e mais alguns outros, mas esses quatro eram... Esses foram os que mais pressionaram? Demais. E além disso, e contra a abertura, porque a abertura comercial, né, conspirava contra os interesses particulares deles. E uma pressão vinda de fora, que era dos organismos internacionais, do Fundo Monetário Internacional. Bom, no próximo bloco nós continuamos a conversar com o ex-presidente Fernando Collor e nós teremos jornalistas e cientistas políticos para fazerem perguntas ao ex-presidente Collor. Nós vamos começar com essas perguntas. Queria lembrar ao presidente que não há nenhum tipo de censura. Os veículos de comunicação, os jornalistas e os cientistas políticos foram convidados para realizarem livremente, ainda que algumas perguntas, vamos chamar assim, doloridas. Não há problema. Eu vou começar com uma não tão dolorida, mas do jornalista e professor titular da Universidade de São Paulo, consultor político, Gaudêncio Torquato. Ele indaga, se o senhor costuma dizer, como já, aliás, declarou aqui no programa, que perdoou os seus inimigos, não carregando rancor no coração. Mas ele indaga, falando claro e aberto, como conviver nesses tempos de transparência por parte dos políticos e fiscalização por parte do eleitor, para quem foi o maior perdão. Bom, o que nós temos que, se eu entendi bem a pergunta, o que nós temos que entender... O seu maior perdão foi a população, a opinião pública, o Pedro Collor? O que nós temos que entender é que, para que nós possamos
perdoar alguém, nós temos que ter uma correta avaliação do que aconteceu e do que houve. É claro que naquele início, com a massificação das informações pela mídia, em que eu não tinha nenhuma possibilidade, nenhum acesso para dar nenhuma explicação, nem de apresentar a minha defesa, o que ficou na população foi de que tudo aquilo de que me acusavam era verdadeiro. Passados esses 2 anos e meio em que foi promovida a maior investigação a que foi submetido um homem público, que foi a investigação que fizeram da minha vida, todos esses instrumentos de Estado, como o Banco Central, Receita Federal, Ministério Público e bancos e Polícia Federal, né? 2 anos e meio de investigação, isso foi levado à Justiça Brasileira, a mais alta Corte de Justiça do país, isso foi me declarado inocente. A partir daí, a população pôde começar a fazer o seu juízo. Ora, o que disseram dele e que eu fui levado a acreditar fosse verdadeiro, isso foi investigado, levado à justiça, a justiça disse que ele é inocente dessas acusações. Espera aí, alguma coisa não está batendo. Depois disso, vem aqueles que apareceram nas televisões como os meus algozes. E aí mostra a imprensa que eles sim, eram os assaltantes dos cofres públicos, porque ficou provado e demonstrado isso. Disse, puxa, mas foi esse que caçou o Collor? Espera aí, alguma coisa está errada. E de lá para cá já vão 7 anos, né? Já se vão 7 anos, a poeira está baixando, e eu acredito que a população brasileira, podendo fazer ao longo desse tempo o correto juízo do que aconteceu, e participando o paulistano de uma campanha eleitoral como vai participar, em que é chegado o meu momento de levar a minha verdade, de levar a minha versão, eu acho que ambos vamos nos perdoar mutuamente. Presidente, uma outra pergunta do Luciano Suassuna, que é diretor de redação da revista Isto É, Gente. Ele indaga se o senhor acha que não corre o risco de se transformar em um Paulo Maluf ou um Lula, que perderam várias campanhas seguidas. Olha, toda campanha é uma guerra, uma luta. E quando você participa de uma disputa, você pode ganhar e pode perder. Não é? O que eu desejo é exatamente continuar participando do jogo político. O que eu desejo é voltar ao convívio com a massa, com o povo brasileiro, com a alma e com o sentimento nacional. Está preparado para a derrota também? Mas claro, quem entra no jogo tem que estar preparado para a derrota e para a vitória. O jornalista Luiz Nassif, da agência Dinheiro Vivo, também membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, comentarista econômico da rádio e da TV Bandeirantes, indaga qual a sua avaliação de Ciro Gomes e se o senhor sente que ele tem alguma visão de futuro clara. Olha, eu não poderia dizer, porque eu não tenho acompanhado muito bem a trajetória do Ciro. Eu não sei exatamente o que é que ele está colocando, o que ele está defendendo, até é uma falha minha. Eu deveria estar mais atento ao que está ocorrendo em relação a ele e a todos de um modo geral. Por isso não saberia lhe dizer, não saberia... Aliás, eu emendo aqui com uma pergunta do Luiz Vez, que é articulista do jornal Estado de São Paulo, e que indaga, o presidenciável Ciro Gomes reage com muita irritação, eu mesmo já assisti uma entrevista dele, onde ele reagiu com muita irritação, quando ouve dizer que ele é um Collor de esquerda. O que o senhor teria a dizer dessa reação? E a propósito, ele indaga se o senhor se ofenderia se o chamassem de Ciro de direita. Não, até porque pelo que eu conheço do Ciro, eu não vejo como um homem de esquerda. Eu vejo ele como um político amplo, não é? Mas não de esquerda. Ele é de um centro ideológico, não é? Casualmente emprestado às hostes esquerdistas. Não é? Agora, no que diz respeito à reação dele, eu acho que é uma reação natural. Ninguém gosta de ser comparado assim, né? Sobretudo na política, não é? Não, parece fulano, parece Beltrano. Ontem eu estava dando uma entrevista e o repórter dizia assim, mas o senhor quer ser o novo Jânio Quadros? Eu disse, olha, eu quero deixar bem claro que eu sempre fui um admirador do presidente Jânio Quadros. Sempre fui. Mas o fato de eu me apresentar hoje como candidato não quer dizer que eu queira imitar o Jânio, até porque o Jânio é inimitável. Você está fazendo essa pergunta porque, eventualmente, o Jânio ele e eu temos algumas características, né? A característica de uma vinculação popular, a característica da autoridade, não é? A característica de termos sido ambos prefeito, governador e presidente. Agora, não que eu vá imitar Jânio, até porque, não é? Então, são certas coisas que não cabem. A mesma coisa eu diria em relação à pergunta que foi formulada. Presidente, ainda neste bloco, a pergunta é do Ramiro Alves, que é editor de Brasil da revista Isto É. Como andam as conversas entre o senhor e o ex-prefeito Paulo Maluf em torno de uma coligação do PRTB
com o PPB, obviamente visando a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo? Não tenho contato com o governador Paulo Maluf desde meio do ano de 1990. Foi a última vez em que nós conversamos. E nenhum interlocutor dele procurou o senhor? Nenhum interlocutor dele procurou. O senhor aceitaria uma aliança com o Paulo Maluf para disputar a Prefeitura de São Paulo? Temos que conversar. Como disse, a minha candidatura é uma candidatura ampla. Nós temos que nos entender no campo das ideias e da prática administrativa e de um projeto para São Paulo. Então, não há de minha parte nenhum tipo de preconceito. O que eu desejo é formular um programa para São Paulo que seja factível, que a população entenda que seja um bom projeto e que, naturalmente, nós possamos viabilizá-lo a partir de uma eleição. Quem seria o seu candidato a vice? O senhor não vai errar outra vez, né? Seguramente é. Ou não vai querer errar outra vez? Eu diria o seguinte, eu não vou me dispor a liderar a escolha do meu vice. Então, eu pretendo ouvir muito, pretendo escutar muita gente para que essa escolha seja uma escolha à altura do que São Paulo espera de um vice-prefeito. O senhor vai tomar um cuidado redobrado com relação a essa escolha. O senhor já tem uma história não tão feliz nesse sentido. Aliás, o senhor mesmo reproduziu essa história são aqui. Palavras minhas. No próximo bloco, nós continuamos. Até menciona, ele era editor executivo de Veja. A primeira pergunta formulada pelo Paulo é a seguinte: quando é que o senhor vai contar a verdade sobre o seu governo? Quando vai explicar o enriquecimento de ministros e assessores, as fortunas súbitas, a alegria dos empreiteiros? Claramente, quando o senhor vai dizer aonde está o dinheiro das propinas que tantos empresários disseram sob juramento que pagavam a intermediários do seu governo? Bom, essa é a pergunta que deve responder a Justiça, né? Eu entendo que o Paulo Moreira Leite, pelo menos me veja não como um policial, não como um jurado, não como um detetive. E é por isso que foram abertos tantos processos, é por isso que foram abertos tantos inquéritos, não é? E esses inquéritos todos, no que diz respeito a mim, já chegaram à sua conclusão, mostrando de forma clara de que eu não tive nenhuma participação em tudo isso de que fui acusado. Em relação a onde estão esses recursos a que ele se refere, a Justiça cabe determinar e dizer onde estão. A Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público. Então, essa pergunta eu acho que deve ser dirigida, sobretudo, a essas instituições de poder, do Poder Executivo aqui no Brasil. O mesmo jornalista, presidente, Paulo Moreira Leite, editor especial da revista Veja, indaga se o senhor concorda que o Brasil é um país de pouca memória. Não, eu acho que o Brasil tem memória. Eu acho que o Brasil tem memória. O Brasil tem memória, sim. Tem. O que há em relação ao Brasil, que pode estar relacionada com o espírito da pergunta, é que o brasileiro, ele é muito dominado por emoções. Então, ele é levado ao primeiro estímulo, como foi esse violento estímulo dado no episódio de 1992, a acreditar que tudo aquilo é verdade. Né? E depois, quando é dado a ele o tempo de refletir sobre o que passou e fazer o seu correto juízo, e ele muda a sua posição, pode parecer que é uma perda de memória. No fundo, não é. É apenas um processo de avaliação contínua que está sendo submetida à população brasileira. Presidente, o jornalista Luiz Reis, articulista do Jornal Estado de São Paulo, indaga se depois dos escândalos das administrações Maluf e Pita, envolvendo também a Câmara Municipal de São Paulo, como o senhor acha que o eleitorado paulistano receberia um candidato a prefeito cujo nome é associado a atos de improbidade administrativa e que, por isso, foi destituído da presidência da República? Isso supondo, segundo ele indaga, que a Justiça lhe conceda o direito de concorrer a algum cargo no próximo ano. Veja bem, o meu nome não está relacionado a atos de improbidade administrativa, não é? Quer dizer, eu fui arrancado da presidência da República na suposição, e somente na suposição, vejam vocês, eu fui julgado e condenado pela mídia na suposição de que as acusações que me fizeram eram verdadeiras. Isso é uma coisa brutal. Isso é uma violência ao Estado de Direito que é inominável. Que isso possa ser explorado pelos seus adversários políticos? Mas não, isso vai ser explorado. Isso vai ser explorado por mim. Por mim. O senhor vai tomar dianteira na abordagem desse tema? Mas claro. Mas sabe que vai enfrentar também a oposição dura, ferrenha, com certeza do PT, do PSDB. E vocês falam como se somente eles
pudessem fazer oposição a mim? E eu não posso fazer oposição a eles, não? Será que 7 anos ou 8 anos afastado do convívio com o meu povo, a minha gente, será que não me dá o direito, não me dá uma gana e uma vontade muito grande também de atacá-los? O senhor vai fazer isso? Vou atacá-los. Vou atacá-los na questão das suas propostas, dos seus programas, e se muito provocado. Não tenho a menor dúvida disso. Mas será, presidente? Bater, Está certo que... Sim, bater, não baterão impunemente. Até porque, onde eles podem bater, eu serei o primeiro a trazer à baila esses assuntos. E da parte deles, eu trazendo à baila esses assuntos e querendo fazer uma reflexão desses assuntos com a população, é uma coisa. A outra coisa é eles servirem isso como um café requentado. São coisas que a população já foi maximamente informada, maximamente massacrada com esse tipo de informação e não quer mais ver essa informação pelos mesmos canais de outrora. Trazidas essas informações e essas imagens por mim é um fato diferente e é o que eu farei. Agora, não todo mundo campanha, todo mundo sabe que é uma guerra. Irei fazer uma campanha respeitosa, atacando os problemas, como disse, e não as pessoas. Agora, não ficarei imune, nem silente aos ataques que me queiram fazer. Se bateu no fígado, vou bater 10 no fígado de quem atacou. Esse é não o estilo, tenha dúvida. É a volta do estilo Collor? Não, não é a volta do estilo Collor, é a volta de um estilo de um ser humano. Quer dizer, ou você acha que eu vou dizer, muito bem, me atacou? Não, isso faz parte da democracia, está muito bem, parabéns, senhor contendor, é isso mesmo, pode me atacar. Não, o senhor falou tanto em perdão, em reconciliação. Sim, meu filho, mas é claro que eu perdoo tudo, eu já perdoei tudo isso. Agora, perdoar não significa que eu perdoe por antecedência os ataques que eu vou receber adiante. Não, me ataca, eu ataco, depois eu perdoo, tudo bem. Me deu uma canelada, eu dou 2, desculpe, hein? Desculpe aí, tudo bem, levanta, ajuda a levantar, se ele cair. Como espero também que ajude a me levantar se a pancada que eles derem em mim for mais forte do que a que eu tiver dado. Bom, presidente, até a propósito disso, há uma pergunta também aqui dura, do mesmo Paulo Moreira Leite, editor especial da revista Veja, que indaga se o senhor seria capaz de usar mais uma vez, nós já abordamos o tema aqui, mas não posso deixar de formular a questão. Se o senhor seria capaz de usar mais uma vez o depoimento mentiroso, como o da enfermeira Miriam Cordeiro, para ganhar votos